atraso, mas todo atraso é proposital, tá bom? Tá fechado o áudio, Alan? Meu Deus! Tira! Caramba, tá bravo. Agora tá solto? Tá liberado agora? Vocês que estão em casa, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque Alan, ele conseguiu me trollar. A Priscila botou aqui, ó. O áudio não está disponível para mim. Desculpa, tá? Dani, minha querida amiga, a mamãe do nosso amigo Rafael, que faz parte aqui da gente também da nossa produção. Agora o áudio chegou. Graças a Deus, gente. Boa noite mais uma vez, gente. Extraordinários e extraordinárias. Vamos começar novamente aqui. Vamos pular o que aconteceu. Aconteceu, já aconteceu, agora não vai acontecer mais porque tá tudo sob controle. Graças a Papai do Céu, tá? Gente, semana passada peço desculpas a vocês porque a gente não conseguiu fazer o nosso podcast, né? Infelizmente, eu tive a notícia, né? Uma notícia triste, que foi o falecimento da minha sogra. Elazinha que estava internada, enfrentando câncer. E o nosso podcast era justamente em alusão ao Outubro Rosa, a importância da prevenção, do tratamento, da busca, da luta contra o câncer. E, infelizmente, às 17h30, mais ou menos, a gente recebeu a ligação do Hospital Santa Isabel, pedindo para a gente ir lá. E o nosso coração já sabia, sabe? Deus, ele preparou a gente nesse período todo que ela precisou ficar internada. E chegou lá, a gente teve a notícia que ela descansou, que a luta dela, né, o sacrifício dela chegou ao fim, ela combateu o bom combate. E aí fica essa reflexão pra gente, né? A gente ia fazer o podcast aqui com a Dani Doces, ela que passou por todo o processo e graças a Deus venceu, né, o câncer. Hoje tá aí super bem, saudável, enfim, dando testemunho para todos nós. Mas fica pra gente essa reflexão, assim quis Deus, né, que ela falecesse no dia do podcast, que a gente ia fazer justamente dando esse alerta para vocês. E às vezes o maior alerta que vem pra gente é quando a gente perde, sabe, Casey? Quando a gente perde alguém e a gente acorda, é como se a gente tivesse, caramba, aconteceu com alguém muito próximo, aconteceu com alguém que eu tinha convivência, sabe? Às vezes é só palavras. Aqui o que acontece aqui, que a gente traz sempre aqui para a mesa, é um bom diálogo para a gente caminhar junto, a gente trazer valor, enfim, tudo isso que vocês sabem que eu canso de falar aqui toda segunda-feira. Mas quando acontece de fato, que alguém toca na nossa ferida, alguma coisa que de fato acontece diretamente, a dor, ela faz a gente aprender forçadamente, entendeu? Então fica aqui esse alerta para vocês. Estamos aí já o penúltimo dia de outubro, mas o Outubro Rosa, ele permanece durante todos os outros meses. Cuide-se, porque as pessoas que estão do seu lado, que estão cuidando de você, também precisa que você cuide de você próprio, entendeu? Para você ter mais tempo com a sua família, com seus amigos. Então fica sempre esse alerta, tá? E a gente não vai desistir. Aqui não é tristeza, né? A gente está triste? Estamos. Mas não podemos parar, porque, Casey, a vida não para. Tanto aqui no mundo das criaturas, quanto lá no mundo dos criadores, né? No mundo do Criador. E a gente tem que permanecer. Perseverança, tá? E que alegria tê-la aqui conosco essa noite agradável de segunda-feira. Inclusive o nosso secretário Jales Lins já está aqui mandando mensagem. Jales, ó, beijão. Em breve vocês vão ter uma surpresa aí. O Jales vai estar aqui conosco no nosso podcast, tá? Abrindo o coração dele. E ele já botou aqui, ó, Casey super dedicada e profissional, uma contribuição de luxo na educação. Palavras do secretário de educação, hein? Você tá vendo? Olha, caraca, que honra, hein? Agora, que responsa. Pô, Jales, obrigado aí, tá, querido? E parabéns por tudo que você tá fazendo perante a pasta na Secretaria de Educação também, meu irmão, Secretaria de Governo. O trabalho tá lindo, do governo todo, sem hipocrisia. E até finalzinho de agosto, finalzinho de novembro, que você vai estar aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Tá bom, extraordinário, Jales? Jales, que eu vou contar muita coisa de Jales aqui, porque, ó, conheço o Jales há muito tempo. E era o meu surdão preferido. Mas surdão falando no bom sentido, que era surdo instrumentista. Ele era o instrumentista do surdo 1 dos blocos de Guaba Grande.
Tá, mas já, depois a gente conta sobre isso aí, tá bom, irmão? Participa com a gente aí, tá bom, queridão? E agora quero dar as boas-vindas aqui para nossa convidada, a nossa querida amiga. Você tem um nome diferente, Casey Limite. Eu perguntei para ela, será que ela já participou do Limite? Porque aí ficou no Casey Limite, porque não, um nome artístico, um nome diferenciado, Casey Limite. Casey, seja muito bem-vinda. A nossa casa, o nosso podcast é o seu podcast, é a sua casa também. Ela hoje que está muito bem acompanhada do seu marido, Lucas, que o cara deu uma ajuda pra gente aqui. Lucas, brigadão, cara, tá? Pô, o cara é MacGyver também, tá? Então, minha querida, faça aí os votos da casa. Muito boa noite e seja muito bem-vinda, tá bom? Muito boa noite, Gabriel. Boa noite aí pro pessoal que nos acompanha. É um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né, esse convite. Quando, né, a Alan me fez esse convite, falei, claro, vamos lá, né, falar sobre inclusão, falar um pouco aí sobre o nosso trabalho, né, com a língua de sinais, né, topei logo. E, assim, é um prazer, tenho certeza aqui que o nosso bate-papo, né, o nosso diálogo hoje vai contribuir aí para quem nos assiste de casa, né, nós temos aí uma troca muito interessante, né, para realizarmos aqui. Agradecer a todos vocês e agradecer a você de casa que está aqui acompanhando, né, continue com a gente aí até o final, que tenho certeza que vamos ter aí várias curiosidades, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse mundo da inclusão, né, das pessoas surdas. Isso aí, muito bacana. E o podcast proposital você pode contar com a gente, Casey, tá? Tanto você quanto a Márcia. Márcia é uma fofa, uma linda também, professora de Libras. O nosso podcast está de portas abertas para inclusão, tá? A gente está aqui justamente porque nós sabemos das dificuldades que são inúmeras, né? E tudo aquilo que tem um início, principalmente aqui no nosso município, que é tudo muito novo, quando você fala de Libras, né? Eu sei que às vezes os caminhos não são tão fáceis de percorrer, né? De desbravar. Então pode contar com a gente desde já, tá bom? Aqui a casa, como eu falei, é sua. Se precisar vir, usar aqui o espaço, pode vir, que a gente vai receber vocês com o maior carinho, tá bom? Muito obrigada. E é muito importante a gente dar essa ênfase, né, Alan? Para inclusão. Gente, século 21, bebê. Se nós não estarmos atentos, se nós não estamos atentos à inclusão, meu irmão, você é um perdido, vamos dizer assim, é uma perdida, porque hoje em dia nós precisamos de fato estar caminhando juntos, tá bom? E que isso, eu quero já começar esse bate-papo. A Daniela tá dando aqui meus sentimentos, obrigado, Dani, tá? A Pris também, a Pris é uma fofa, teve aqui com a gente também, o podcast com a Pris também foi maravilhoso. E é isso aí, vamos continuar aqui no combate, gente, na luta, tá? Vida que segue. A esperança não acabará, como o pessoal da Viva a Vida da Mulher falou, né, Alan? A esperança tá aí, firme e forte. Agora, pra gente começar aqui, eu quero que você fale pra gente um pouco, depois você pode se apresentar um pouco melhor, onde você trabalha, onde você mora, qual é o tipo sanguíneo, essas coisas e tudo mais, pra pessoa conhecer de fato a Casey, dar também aqui o seu Instagram. Mas fala pra gente, como que a gente pode pronunciar a forma correta? Porque desde a época de escola que a gente enfrentava, não, no caso eu não enfrentei essa situação, mas as pessoas que são portadoras de deficiência auditivas, vamos dizer assim, qual é a forma correta? Porque antigamente o pessoal falava muito, olha o surdinho ali, olha o mudinho, né? Eu tenho um vizinho lá que o pessoal, esse aí é o mudinho. E eu sei que às vezes é um pouco antiético. Como que seria a forma correta para poder eu já falar da forma correta aqui? Então, Gabriel, vamos lá direto ao ponto, né? Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes, né, de pessoas que têm um certo interesse, né, pelo assunto e querem usar os termos corretos. A pessoa surda, né, nem sempre ela é muda. Por quê? O sistema fonador, né, que é o nosso sistema da fala, na pessoa surda, na maioria das vezes, ele funciona perfeitamente. A questão dela é auditiva. Sim. Então, por isso que o termo surdo-mudo, mudinho, é incorreto. Porque a pessoa surda, se ela quiser e se ela passar por um processo que a gente chama de oralização, ela pode falar. Só que para ela é mais difícil. Por quê? Como que a gente aprende a nossa língua oral? Através do ouvir. Sim. A gente, desde a barriga, né, do ventre lá da nossa mãe, a gente ouve
a língua oral. Então, para pessoa surda, vai ser um processo, né? Ela tem que passar por, é uma técnica mesmo, né, que chama-se de oralização, para que ela desenvolva a fala. Então, na maioria dos casos, o surdo ele não tem um problema no sistema da fala, né? Fono, né? Fono, não tem. Ele funciona no sentido fisiológico, biológico, ele funciona perfeitamente. Só que ele não é utilizado porque eles se comunicam pela língua de sinais, que é a língua gesto-visual, que faz muito mais sentido para a pessoa surda, né? Porque o surdo ele é visual, como ele não, né, não tem audição, então o visual para ele ganha um sentido assim mais aprimorado que o nosso. Então, a língua de sinais, né, ela é uma língua aqui visual, que ela acontece aqui no campo visual e não no campo auditivo, né, como é o caso das línguas orais. Então, a pessoa que é surda, o termo correto é surdo. Já ouvi pessoas falando, nossa, mas surdo parece Pesado, agressivo, parece pesado, mas não é. Tá? É a forma realmente como a pessoa ela vai se sentir representada. Né? O surdo ele tem muita questão da identidade. Eu conheci uma surda, né? Que ela se identifica assim como deficiente auditiva. Porque ela ainda tem resquícios de audição. Ela não é totalmente surda. Ela tem uma doença, né? E ela foi perdendo a audição ao longo da vida. E isso possibilitou a ela aprender a língua oral. Ela oraliza, ela fala a língua portuguesa assim perfeitamente. Ela usa um aparelho para ampliar um pouco a audição dela, e ela prefere, né, a identidade dela, a construção dela enquanto sujeito, ela prefere se identificar como deficiente auditivo. E não como surdo. Mas assim, é ou deficiente auditivo também ou tá surdo. correto, né? Também está correto. Isso depende muito do contexto, da identidade de como a pessoa se identifica. Muitas das vezes, se é um surdo que nasceu numa família de pais surdos, por exemplo, filho de surdo, ele já vai estar inserido ali na comunidade surda. Ele vai ser fluente em Libras. Então, surdo vai ser o termo ali que ele vai se identificar perfeitamente. Agora, outros casos, por exemplo, da pessoa que vai perdendo a audição ao longo da vida, então ela ainda tem resquícios, então ela pode se identificar ali como deficiente auditivo, tá? Agora, surdo, mudinho, surdo mudo, aí é pejorativo, é desrespeitoso, e a gente realmente não deve utilizar esses termos em hipótese alguma. Entendi. Então aí, ó, já é o primeiro importante adendo que você deixa aqui pra gente, que devemos, se a gente quer incluir, se a gente luta pela inclusão, o primeiro passo é o respeito. Então, é parar com os termos pejorativos, né? Ah, mas eu sempre aprendi assim. Tá, você sempre aprendeu assim, mas agora você tem que aprender de uma nova forma. Né? Então, não é uma... por mais que pareça agressivo, a gente ainda assim pode falar surdo. Surdo. Que não Conheci uma pessoa surda, e a viu, pessoa meu que é amigo muda, surdo. pode falar muda também? Então, geralmente a pessoa, assim, quando a pessoa ela tem um problema na fala, né? Às vezes ela vai ouvir e ela não vai conseguir reproduzir porque ela tem um problema de fala. Aí ela é uma pessoa muda e não necessariamente surda. Ah, sim. Entende a diferença? Entendi. A pessoa que é muda, ela tem um problema nas cordas vocais, aqui no sistema fonador dela, né, do ponto de vista aqui fonológico. Aí ela tem aí uma questão de fala. Então ela pode ser uma pessoa muda, mas não necessariamente uma pessoa surda. Entendi. Ela pode ser que ela ouça, mas aí às vezes ela não vai conseguir reproduzir o som porque ela tem um problema aqui, alguma questão aqui nas cordas vocais. Então assim, são áreas de, parece que tá tudo junto, mas não está. São áreas aí realmente separadas. Tá? Eu até esses dias vejo alguns vídeos na internet e tem até um rapaz, um youtuber, que ele é surdo, mas ele fala. Você já viu? Ele é até um rapaz, um rapaz bonito, né? Você acompanha, eu esqueci o nome dele. E eu acho tão interessante os vídeos dele. E ele passa dicas, né, de como ele desenvolveu a fala. Assim, a gente vai falar um pouco agora desde a criança, né? Porque eu até anotei aqui, eu sei que você, a Casey Limite, ela é professora, pedagoga, pós-graduada em docência do ensino superior e educação à distância, não é isso? E mestre na educação bilíngue, né? Então você é professora de português, né? Sou pedagoga. Professora dos anos iniciais, educação infantil. Sim. E no caso, a gente fala línguas, né? Não fala linguagem, né? Isso, não. A gente fala língua. É o tempo que a gente tem que falar, corrigir aqui, né? Isso aí. Na língua
de Libras, não é isso? Isso, é a língua de sinais brasileira. De sinais brasileira. Isso aí. Ah, então existe diferença para outros tipos de sinais. Isso mesmo. Legal, interessante. Muito bacana, porque se existe na fala diferenças, então na Libra também existem Isso, diferenças. na língua de sinais existem diferenças. Uhum. A língua de sinais, nós temos as línguas orais. Vamos Sim, lá, a vamos partir lá, desse vamos lá. princípio. Línguas orais. Eu quero aprender contigo. Vamos Línguas lá. orais, língua portuguesa, inglês, espanhol, francês. Isso são tipos de línguas orais, Orais. Sim. ok? E aí nós temos as línguas de sinais. Uhum. Quais são as línguas de sinais? A língua brasileira de sinais, a Libras, Sim. que é a língua aqui do Brasil. Sim. Aí nós temos a língua americana de sinais, que é lá dos Estados Unidos. Nós Caraca. temos a língua francesa de sinais, lá na França, por exemplo. E assim por diante. Então, nós temos um conjunto aqui de línguas orais, né? E um conjunto de línguas de sinais. Entendi. Então, são diferentes. Então, a Libras, ela não é universal. Ah, a Libras todo lugar é igual. Eu achava que era Não é. universal. Caramba, olha que interessante. Não é só aqui no Brasil. E a gente ainda tem os regionalismos, tá? Uhum. Que Assim muda como também. temos nas línguas orais. Como tem nos sotaques, como tem na... Caramba, que Sotaque, legal. temos sim o regionalismo, às vezes um sinal aqui no Rio de Janeiro e o mesmo sinal lá no sul tem Já algumas diferenças. Caramba, é Sim. como se fosse sotaques É como se fosse através sotaque dos dos sinais. sinais. mesmo. Sim, é uma língua Cara. viva, né? Assim, quando a gente pensa em língua, a língua ela é viva, né? E ela se constrói à medida que os sujeitos vão utilizando. Certo? A língua portuguesa. Vira e mexe, a gente adiciona, não adiciona? A gente Sim, cria uma sim, palavra sim, sim. nova, não tem? Sim. Então, na língua de sinais, né, na Libras é a mesma coisa. Então, a gente tem aí, né, a formação de novos sinais, a criação de novos sinais para representar, né, determinada situação, determinado contexto. Então, é uma língua viva e está sempre em transformação e modificação pelos seus próprios usuários. Bacana. E como que você, Casey, se descobriu nesse universo? Então, Né? Conta pra gente assim um pouco, porque a Pris até falou no último podcast, né, Lan, que a inspiração dela foi o irmão dela, que tinha, né, que tem um transtorno e tal, aí foi uma das inspirações. E no seu caso, não sei se na tua família tem alguém, como que é? Conta um pouquinho essa história, porque agora eu fiquei curioso. então, vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre mim, né? Isso. Como você bem me apresentou aí, né, minha formação, né, eu fiz, né, pedagogia e depois eu fui me especializando, né, fiz minha pós-graduação em docência do ensino superior e depois eu fui, né, buscar um mestrado. Mas como que eu cheguei nesse mestrado em educação bilíngue? À época eu morava no município vizinho aqui, né, Araruama, e eu tive a oportunidade, né, já era professora, né, já exercitava ali minha profissão e sempre assim com um olhar para a inclusão. E pensando, né, nos desafios, né, quando a gente encontrava alunos com deficiências na sala de aula, eu falei, eu preciso buscar me especializar. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de Libras. Inclusive, um abraço aí pro professor Diego, que foi meu professor no primeiro curso de Libras que eu fiz lá no município de Araruama. E aí, assim, aquilo me despertou, sabe, Gabriel? Uhum. Eu falei, nossa, tem um mundo novo aqui. Porque é, de fato, um mundo novo. É uma cultura totalmente diferente, né? Porque é toda nesse âmbito visual, cheio de nuances. Eu falei, meu Deus, gostei muito disso aqui, eu quero me aprofundar. E aí, nesse período do curso, surgiu a oportunidade, né, de professor Diego, que inclusive me mandou o edital do processo seletivo do mestrado, e eu realmente resolvi ingressar nesse mestrado profissional, né, que foi no Instituto Nacional de Educação de Surdos, lá em Laranjeiras. Aí fiz todo aquele processo, né? Enviei pré-projeto, passei por todo o processo seletivo, entrevista e tudo. E aí consegui entrar no mestrado, né? O INES é uma universidade federal, pública, e eu consegui estar ali. E assim, foi um divisor de águas, realmente. Você já era pedagoga? Desculpa. Já, tá. Já. Foi, assim, realmente um divisor de águas. Por quê? Ali eu tive aula com os professores surdos, doutores. Caramba! Então eu tinha aula em Libras, totalmente em Libras. Tinha uma professora, tem, né, ainda, uma professora lá, que a metodologia dela, ela não colocava intérprete nas aulas. Justamente pra gente ter essa imersão na língua de sinais. Então eu tive aulas com professores surdos em língua de sinais. Apresentei vários trabalhos e estudei muito a fundo as teorias. E, ao mesmo tempo, em contato. A minha turma era mais ou menos, assim, 15 alunos, eram 30 alunos, né?
15 alunos eram surdos e 15 alunos eram ouvintes. Era mais ou menos assim. Então, eu tinha colegas surdos ali, a gente convivia. E foi no período de pandemia. Eu fiz o meu mestrado entre 2020 e 2022, que eu terminei. Então, foi exatamente no período da pandemia. E ali, a gente fez muitas trocas por videochamada. Por, né, online, WhatsApp, Google Meet. A gente utilizou muito. A sua experiência era como se fosse uma experiência de uma pessoa, de fato, surda. Sim, porque eu estava ali em contato com essas pessoas o tempo todo. Então, eu precisei imergir realmente dentro daquela cultura. Sim, né? Por exemplo, quando você tá com pressa ali no WhatsApp e você manda o quê? Um áudio, né? Você não quer digitar, você manda um áudio pro surdo. Pro surdo você... Tem que fazer a chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo, Tem uns emojis, né? Mas assim, pra você... pouco, pra você desenrolar um assunto rápido, igual a gente... Só a chamada de vídeo. Faz ali um áudio, tal. Pro surdo não tem como fazer chamada de vídeo. Então, assim, isso são detalhes que você vai vendo, assim, na sua rotina, na prática, em contato com as pessoas surdas. Sim. Então, isso foi desenvolvendo muito. E, assim, eu escolhi, né, na época, eu já era professora de sala de leitura. Então, eu era contadora de histórias. E aí, eu fui pra essa linha, né? Inclusive, eu até trouxe aqui um livro pra poder mostrar pra você e presentear o podcast com um livro autografado. Obrigado. Vou deixar aqui pra vocês. Que lindo. Mostra aqui, vamos mostrar aqui o título. Olha só. Pessoal. Esse é teu mesmo, né? Isso. É o meu livro, materiais bilíngues bilíngues para crianças surdas, oficinas de liberação de histórias. Que aí eu fui, né, pesquisar como contar histórias para crianças surdas. E aí, professor, né, estudou lá, fez pedagogia. A gente tem hoje em dia, né, a disciplina de Libras nos cursos de pedagogia e fonoaudiologia, né, que foi instituído após o decreto, né, 5626, de 22 de dezembro de 2005. Mas a gente sabe que é superficial. Sim. Então, a minha pesquisa, ela é totalmente voltada para dar apoio realmente a esse professor. Como que o professor pode, com estratégias, assim, simples, porém eficazes, para que ele consiga contar uma história em Libras para o aluno surdo dele que está lá na sala de aula. Ou, como a gente sabe, que a língua de sinais, né, a Libras, ela é oficial, a segunda língua aqui do nosso país. Não sei se você sabia disso, Gabriel. Não sabia disso. Sim. A partir da lei de 24 de abril de 2002. É a lei 10.436. Ela oficializou, né, ela sancionou e reconheceu a Libras como segunda língua oficial do nosso país. Então, teoricamente, todos nós deveríamos aí ser fluentes na segunda língua, se é uma língua oficial do país, né? Então, assim, eu sempre incentivo, né, os professores, hoje eu também trabalho com a formação de professores, vou falar um pouquinho sobre isso também, a ensinarem a língua de sinais, a Libras, para os alunos ouvintes. Sim. Porque a inclusão do aluno surdo, sabe, gente, ela tem, assim, uma diferença. Não é só o aluno surdo estar ali na sala de aula com um intérprete, por exemplo. Sim. Por quê? Ele precisa interagir com os outros alunos e com o professor regente. Falou tudo. Senão ele não está de fato incluído, certo? Senão ele fica muito restrito, vai ficar conversando só ele e o intérprete, e as amizades, e o convívio social. Ele é incluído, assim, 50%, né? Porque assim, ele está ali, mas ele precisa dessa interação, o convívio social. Claro. E isso acontece a partir do quê? Da língua. Porque se a gente parar para pensar o quanto a língua é importante, o quanto a língua desenvolve o nosso processo cognitivo, né? Desenvolve o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa forma de expressão. Então, o surdo, ele precisa conversar com pessoas em língua de sinais, na língua dele. Então, eu sempre incentivo, né, os professores a trabalharem a língua de sinais com alunos ouvintes também, por que não? Sim. Inserir, né, de uma forma ali dinâmica, contar uma história, levar um recurso pedagógico, né? Trouxe aqui alguns recursos pedagógicos também para ir falando, né? Conversando aqui com vocês sobre isso. Mas assim, falando agora um pouquinho sobre o meu trabalho, que você perguntou. Sim. Pode aproveitar o gancho aí. Eu falo muito, professor fala. Não, mas à vontade. Professor fala isso que muito. A gente quer ouvir e aprender contigo. Professor fala muito. Então, vamos lá. Então, eu trabalhava, né, lá em Araruama, e aí eu fiz o concurso público aqui para Iguaba Grande, né, nos cargos de professora e orientadora pedagógica. E eu fui convocada, né, para os 2 cargos, e eu vim aqui para Iguaba no ano passado, né? E aí eu comecei a trabalhar na rede e tal, e aí eu recebi o convite, né,
da nossa querida diretora de educação, Aline Coelho, minha amiga aí de todos os dias, do trabalho. Beijo, Um beijo. E juntamente, né, também aí com o nosso secretário Jales Lins, também aí, né, companheiro de todos os dias aí do nosso trabalho, né, um excelente gestor. Parabéns, Jales, por todo o trabalho desenvolvido, pelo apoio, né, à inclusão na nossa educação, por pensar tanto inclusão na nossa educação, né, e apoiar sempre os projetos. E aí eu comecei a trabalhar ali como coordenadora, né, na coordenação, trabalho, né, na coordenação da orientação pedagógica do ensino fundamental 1 e na formação dos professores. E aí, Jales, Aline, né, sabendo da minha especialidade na área da inclusão, né, das pessoas surdas, Jales, assim, ele teve a sensibilidade de pensar, né, em colocar as placas bilíngues nas escolas, nos espaços das escolas. E aí esse foi o nosso primeiro contato, né, com certeza ele vai lembrar disso, sobre essa questão da inclusão, de fato, dos alunos surdos na nossa sala de aula. E aí, Alan também participou desse projeto, né, Alan? A gente fez as fotos, né, elaboramos aí o material, e todas as escolas de Iguaba, né, hoje elas têm as plaquinhas bilíngues nos seus espaços, sinalizando ali cozinha, banheiro, né, tem todos esses recursos inclusivos. E foi ali que começou o projeto. Né? Dali em diante, nós demos início a um projeto chamado Libras em Todo Lugar, Mãos que Comunicam. Nesse projeto, nós já fizemos teatro em Libras nas escolas. Né? Nas escolas, principalmente que tem alunos surdos. Hoje nós temos 5 alunos surdos aqui na nossa rede municipal. E aí nós buscamos, assim, ferramentas mesmo, né, para incluir, de fato, esses alunos, disseminar a língua de sinais pelas escolas. Então, nós já fizemos teatro, já participamos de eventos, né, incluindo esses alunos. Algumas outras ações aqui também eu até coloquei. Nós participamos também da colônia de férias, com oficina de Libras, foi bem legal. Os alunos ouvintes, eles participaram ativamente. A colônia de férias foi 2 semanas de evento. No final, foi muito interessante, Gabriel, porque as crianças, elas já chegavam pra gente sinalizando. Tia, eu aprendi, ó, não esqueci, ó, meu nome em Libras é assim, fazia datilologia, porque eles foram aprendendo ao longo dos dias, sabe? Então, assim, foi muito bacana perceber essa interação, né, dos alunos ouvintes também com a língua. E aí, assim, nós temos também... Ano passado a gente fez formação continuada para os professores, eu fui, né, participar da formação, passar estratégias pedagógicas para os professores. E agora a nossa última ação agora aqui nesse ano, né, tem sido um curso de extensão. Nós abrimos o edital em parceria com o INES, né, que eu ainda sou pesquisadora ainda no Instituto, mesmo após a conclusão do mestrado. Eu tenho a professora Sara Moitinho lá, se estiver nos assistindo também, um abraço para a professora Sara. Que nós temos um grupo de pesquisa juntas, né? E aí eu continuo desenvolvendo pesquisas, né? Ali pelo Instituto. E nós criamos aqui, então, uma parceria para a abertura desse curso de extensão para os professores. E tem dado muito certo. Abrimos um edital, né? Com processo seletivo. Isso aqui Iguaba, Isso aqui Iguaba, isso mesmo. E aí 30 professores, né? Eles entraram na turma. É a nossa primeira turma do curso de extensão. Bacana, ainda tá rolando em ainda. educação bilíngue. Tá rolando. Inclusive a Daniele aqui, a Dani Lage falou aqui, o correto seria todos nós professores, que ela é professora também, sermos habilitados em Libras, como disciplina obrigatória na faculdade. É isso aí. Entendeu? Assim, a disciplina... Aqui ela tá um pouquinho mais avante, né? Ela tá com uma situação na faculdade já. Isso. A disciplina de Libras na faculdade, ela até existe. Só que, assim, ela é muito superficial, sabe? Ainda ela não dá, assim, um embasamento, né? Um aprofundamento. Então, acaba que o professor, ele vai buscando ali uma formação continuada. Né? Depois, ele precisa ir se aprimorando, buscando uma formação continuada para se aprofundar. Então, assim, a gente agora tá oferecendo aqui para os professores de Iguaba Grande exatamente essa formação mais específica, bem aprofundada na temática. É um curso de extensão, né, com uma duração de 140 horas, começou agora em agosto, e ele só termina em junho do ano que vem. Então, assim, vai ter certificado pelo Instituto Nacional, né, que é um certificado reconhecido pelo MEC, pelo Departamento de Ensino Superior de lá. É um curso todo formatado, pensado assim, não só em ensinar a língua de sinais, mas como aplicar essa língua de sinais na sala de aula.
Entendi. Então, assim, é um curso totalmente voltado mesmo para a prática docente. E a gente já tem colhido vários frutos, assim, os relatos dos professores, né? Eu sou professora do curso também, né? Então, ali eu estou em contato direto com os professores. E, assim, eu já tenho visto o quanto já tem auxiliado, eles vêm felizes, relatando, eu tenho agora, estou tendo aí um contato melhor com a minha aluna surda. Essa semana passada eu ouvi isso da professora. Agora ela consegue ficar na sala de aula, agora ela se interessa mais pelas atividades, porque agora eu tô levando atividades corretas para ela. Entendi. Então, assim, é muito bacana mesmo o professor ter esse interesse, né, de buscar essa formação continuada, e o município tem oferecido. Eu vejo o município dando um suporte bem, assim, é, vantajoso, vamos dizer assim, para esse público, né? Porque de vez em quando eu vejo até a Márcia, né? A Márcia que trabalha com a gente na prefeitura, ela está sempre dando cursos para os Sim, funcionários públicos também, que é muito importante, né? No dia a dia, chega uma pessoa surda, você tem que saber, comunicar, né? entendeu? O serviço tem que acontecer. O servidor está ali para poder ser um Servir. representante da prefeitura, né? Do serviço público. Nada mais justo do que ele aprender. E eu vejo muitas ações justamente para isso. Levar para as pessoas essa nova língua. Né? Que você até falou uma coisa aí que eu não sabia, que a Libras é a segunda língua oficial do nosso país. Isso Né? aí. Então, às vezes a pessoa está aí, quer aprender espanhol, quer aprender inglês, quer aprender não sei o quê. E você esquece de querer aprender Libras, que é a segunda língua mais importante do nosso país. Coisa que eu também não sabia. Você já tirou aqui umas 3 dúvidas ou 3 curiosidades que eu não sabia que você tirou aqui para mim. Que é isso que eu falo. Eu procuro saber o mínimo, porque eu gosto de tirar dúvida, de aprender na surpresa. Que eu, caraca, daquele estado eu falo, gente, não sabia disso. É verdade. E é muito bacana essa troca que está acontecendo aqui, esse diálogo entre a gente. Muita gente está falando aqui, a Carla está falando, professora top demais, a Geisa também, Geisa deu boa noite aqui, a Alexandra também falou aqui, boa noite, Casey, limite, você é gigante, né? E realmente, até vou pegar essa fala aqui da Alessandra, porque é uma busca de poucas pessoas, Casey, sabe? Porque a gente sabe que é, o público de pessoas surdas, né, de portadoras de deficiência auditivas, ainda é um público que não é. Aqui igual você falou que tem 5 alunos. 5 alunos. Às vezes parece pouco, mas a realidade desses 5 alunos envolve tanta coisa. É o pai e mãe que quer ver o filho ser, né, incluído nas coisas da escola, na Desenvolver. sociedade, quer ver ele desenvolver. Inclusive, eu tenho até uma mãe aqui que é muito amiga minha, que eu vou até falar aqui o nome dela, que é a Rose. A Rose, ela tem a filhinha dela que tem problema, né, é surda, né? E eu vejo, sabe, assim, o carinho dela, busca pro tratamento da filha, sabe? E a gente vê o amor, né? Porque, de fato, a gente tem que falar isso, né? É o amor que envolve tudo isso, né? Mas, assim, dentro da sua experiência, já nesses anos que você vive, respira esse mundo, o que você acha que é mais difícil, por exemplo? Porque eu, desde a época de escola, né, que a gente tinha aqueles alunos, né, aqueles amigos que tinha problema, né, de audição. Aí você não tinha um professor que era capacitado a lidar com aquela situação. Aí o aluno ele não conseguia aprender porque não tinha ninguém para poder ensiná-lo da forma correta, né? E hoje são adultos, nem nós, né? Assim, e ficou vamos dizer, essa deficiência, esse déficit na juventude deles, no ensino médio, ensino, né, fundamental. Como que é esse trabalho, falando assim um pouco mais da proatividade mesmo, de vocês agirem diante dessa situação? Como que é com a criança? Porque para a criança tudo é normal, né? Ela nasceu surda. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, tá? Mas para ela, aquele mundo é aquilo ali, né?
que é a natureza dela. Mas como que é buscar, como que é entender que aquela criança tem uma dificuldade de audição ou na fala? Como que dá esse trabalho para a gente entender um pouco melhor? Então, como eu mencionei, né, tem a questão das identidades e do contexto. Uhum. Porque, assim, cada pessoa, ela vem de um contexto diferente, familiar, né, de moradia, de bairro, de cidade, enfim. A nossa realidade aqui no interior é muito diferente de quem mora lá no Rio de Janeiro. Então, um surdo, por exemplo, que nasce aqui na nossa região, muito diferente do surdo que nasce lá no Rio de Janeiro. E tem a possibilidade, por exemplo, de estudar diretamente no INES, que é uma instituição específica para pessoas surdas. Então, ali ele vai ter todo o acesso à língua de sinais desde o primeiro dia dele de aula ali. Existe alguma mídia para poder te passar já do INES aí para o pessoal Tem acessar? o INES, né, como é um instituto assim, federal, você pode colocar diretamente no Google. Eles não têm Instagram, assim, mas tem o site, né, do próprio INES é instituto, INES, Instituto Não. Nacional de Educação de Surdos. Ah, tá. INES. Isso, INES. isso. Vou até botar aqui nos comentários aqui, ó. Isso, tem o site mesmo deles, né? Inclusive tem o processo de seletivo para mestrado, né? Eu me formei na primeira turma, mas aí de lá para cá, a cada 6 meses, abre no início, né? E no meados do ano, o processo seletivo. E eles também têm curso de Libras, tem várias atividades ali. Então, o INES, por exemplo, é uma instituição, né, voltada ali para alunos surdos. Então, ele vai ter uma formação ali direto, a gente chama de L1, né? A Libras como L1, que é a primeira língua da pessoa surda. Uhum. Então, vai ser um estudo ali, né? A criança vai entrar ali na educação infantil, já aprendendo língua de sinais. Então, essa criança, por exemplo, ela vai ser aí um jovem, um adulto fluente que vai conseguir se comunicar, né? Se resolver aí, interagir, trabalhar, né? Com maior facilidade que uma pessoa que nasceu surda numa família toda de ouvintes. Imagina, nasci surda. Aí meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos ouvintes. E aí? Como que eu faço? Aí eu chego na escola, aí o professor, ele ainda não é fluente, por exemplo, na Libras. Aí essa criança chega na escola muitas vezes sem língua. Sim. Acontece muito. Então, o professor, ele não tem só que ensinar os conteúdos, sabe? Conteúdos de escola. Ele vai ter que ensinar uma língua. Não é só ensinar a ler e escrever, é ensinar uma língua. Sim. Isso é bem diferente. Então, assim, o desafio realmente para a prática, né, dos professores, porque geralmente essa criança, desse exemplo que eu tô dando, o primeiro contato dela com a língua, muitas das vezes acontece na escola, por isso a responsabilidade, a importância da escola e da formação dos professores realmente, porque vai ser a primeira oportunidade que essa criança vai ter. Né? Isso. Aí, a partir dali, aí a gente chama o responsável, a gente começa a conversar com o responsável, porque tem toda a questão familiar da aceitação, né? Quando uma família ela recebe uma criança com qualquer deficiência, transtorno, né? Enfim, a família ela não se preparou, ela não se planejou, né? Então isso vai acontecendo ao longo. Tem famílias que demoram um pouco mais nesse processo de aceitação, outras um pouco menos. E no caso, falando especificamente da criança surda, o primeiro passo realmente da família, né? Quando a família logo aceita, é aprender a língua de sinais, é aprender a Libras. E aí ela vai começar a ter um contato ali realmente, a afetividade, gerar proximidade, né? Ali com a criança. Isso vai estabelecer vínculos. Eu li um relato esses dias que, assim, eu fiquei bem reflexiva, sabe, Gabriel, sobre ele. Conta pra gente. Que era o seguinte. Tinha uma pessoa surda e ela, assim, tava ali, né, no convívio da família, só que ela era surda, não ouvia nadinha, nasceu surdo, a criança. E aí, esse é um relato que ele conta depois dele adulto já, tá? E aí, ele relata, assim, que ele não entendia quem eram aquelas pessoas. Quem era aquele homem que todo dia saía para trabalhar e se despedia? Quem era aquela mulher que fazia faxina na casa das pessoas? E quem eram aqueles amiguinhos que todo dia estavam ali brincando com ele? Ele não entendia, Gabriel, o contexto, o que é família. Porque não tinha comunicação, não tinha língua. Não tinha língua. Imagina, ele via aquelas pessoas que todos os dias estavam ali, mas ele não sabia o que era mãe. E
tanto de carga de sentido que tem essa palavra mãe. Muito, muito. O que que mãe significa? O que que mãe simboliza? O que que é mãe? O que é? Ele não sabia. Ele só não via sabia, que eram ele via, pessoas diferentes, mas ele tava não... ali no dia a dia cuidando, mas aí ele não sabia o que que é irmão. Ai, aquelas crianças que estavam ali brincando todos os dias com Eram ele, os eram irmãos os dele. irmãos dele. E aí ele Caramba. vai crescendo, depois a família começa a buscar realmente uma forma, né, dele aprender a língua de A sinais e família como que descobriu isso mais ou era. menos. Com ele já maior, ele foi aprender a língua de sinais com 8, 9 anos. Caramba. Então, assim, aí ele começou a entender, oh, é a minha mãe. Ah, mãe, essa pessoa que cuida de mim. Eu vim da barriga dela, né? Nasci da barriga dela. Ah, tá, meu pai. Então, assim, para vocês entenderem o quanto é importante, o quanto é séria essa questão da aquisição de língua. Nossa. E assim, a gente sempre defende, bate na tecla de que isso tem que ser na mais tenra idade. Porque, assim, por volta dos 2 anos de idade, né? A gente também estuda um pouco aí do neuro, né? Da Sim, questão sim. neurológica, do desenvolvimento Sim. da aprendizagem, da língua, da aquisição de língua. Por volta dos 2 anos de idade, o nosso cérebro ele está ávido por aprender uma língua. E estudos já comprovaram mais de uma vez, várias vezes, que o nosso cérebro ele não tem preferência linguística. Ele só está aguardando o impulso. Caramba, quer ver. Pode ser visual, gestual, Mas ele tá aqui, aguardando o impulso ou auditiva. auditivo. Ele está aguardando o impulso linguístico. Então, os bebês surdos que nascem em famílias de surdos, desde bebezinho, você imagina, a mãe tá aqui amamentando e ela tá aqui sinalizando pra criança, certo? E Ela ela- tá se comunicando. ela E a tá criança, internalizando. visualmente, ela tá tendo contato com a língua. Uau. Então, uma criança com 2, 3 anos de idade é, assim, formidável, é bonitinho demais. Eu já tive o prazer de ver a criança de 2, 3 aninhos de idade surda Já fazendo isso. mãozinho sinal, gente. É a coisa mais linda que tem. Sensacional, sensacional. Porque ela tá sendo exposta àquele estímulo desde de muito pequena. E quando há um atraso, Aí- acontece o que aconteceu com esse jovem, né? Exatamente. Ele foi descobrir o mundo, vamos dizer assim, Sim. com 8 anos de idade. Todo um comprometimento. Para ele, o que estava que vai acontecendo acarretando. era né? Lá em casa, por exemplo, a gente tem a nossa filha caçula, a Maria Isabel, ela tem 3 anos, ela tem uma dificuldade ainda na fala. Ela Uhum. fala palavras, diz algumas frases, tal. Só que quando a gente percebeu que ela estava atrasada, a gente, né, como pai e mãe, a gente pôde entender que poderia ser um problema auditivo. Problema Uhum. auditivo é certo falar? É uma perda auditiva. Uma perda auditiva. Aí a gente foi até em Natividade, você deve conhecer, né? Uhum, Lá buscar, tem uma né? clínica maravilhosa, tudo pelo SUS. Tudo Uhum. pelo SUS. E a gente fez todo o acompanhamento, né, para poder ver se ela tinha, assim, graças a Deus, né, problema auditivo, essa perda auditiva ela não tinha, né, mas fica esse alerta para a gente ter essa sensibilidade, porque nos leva a achar que tudo é natural. Ah, não, daqui a pouco vai aprender. Se for numa família que pai e mãe, enfim, todas as pessoas que estão à volta são pessoas que não são surdas, né? A pessoa vai achar que não, isso aí é um atraso. Então, fica aqui esse alerta, gente. Quanto antes você perceber, ter a sensibilidade de que algo precisa ser investigado, busque o tratamento, busque o acompanhamento, busque um diagnóstico o quanto antes, porque é o desenvolvimento da criança que está em jogo. A gente pode falar assim. Com certeza. É o desenvolvimento. Né? Um ano que você deixa passar é um ano, infelizmente, de atraso para ela. Então, é o alerta. Proposital está aqui, para alertar e a gente crescer junto. Tá? Case, a tua participação já está riquíssima. Riquíssima. Eberson está dando aqui uma boa noite, falou belo trabalho, entendeu? A Geisa falou que conhece o Instituto, que é inclusive um instituto maravilhoso. A Dani botou aqui, no período da faculdade, era disciplina eletiva. Infelizmente, no momento, acabei não fazendo, pois a gente acaba achando que não irá receber o aluno surdo. E, de repente, se depara com tal situação. E sem a preparação necessária, estou aprendendo muito... Aí depois ela botou, estou aprendendo muito com a Case e seu canal. Aí ela botou aqui já o teu canal
Libração Isso. no YouTube. Eu pensei até que fosse bonequinho da Magalu. Eu olhei rápido e pensei. A Casey, gente, tem um canal no YouTube dedicado à língua, né? Da Libra, né? A língua nacional, né? Língua brasileira de sinais, a Libras. Língua brasileira de sinais, a Libras. Mas a Libras, nos Estados Unidos também é falado Libras, não? Não, aí é a língua outra americana de sinais, aí é LAS. Então a Libras é nossa. É nossa. Nossa. Brasileira. A Libras é brasileira. Isso. Gente, tá? Então lá tem todo o conteúdo para você ir aprendendo, né? Depois a Casey vai deixar aqui também o Instagram dela, algum contato, para poder você que quer aprender mais também entrar em contato com ela. Com certeza ela vai dar todo o caminho para vocês aí, porque precisamos aumentar o número de pessoas capacitadas, vamos dizer assim, principalmente professores, né? Que dentro com a experiência com a criança, é um dos primeiros a lidar, os pais, né? Os professores. Então, daqui a pouco a Casey vai passar aqui o contato, mais formas de você entrar em contato com ela, tá? Alan, quer fazer alguma pergunta? Casey, pode fazer. A partir de que idade a gente já pode perceber que a criança ela possui uma perda auditiva e quais são os primeiros sinais, os mais comuns? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Olha, a partir do momento que o bebê ele nasce, hoje nós temos aí o teste da orelhinha. É o primeiro teste. Eu tive o prazer, né, de ser tia há pouco tempo. A minha sobrinha nasceu e a minha família é toda de Minas Gerais. Esse pedacinho eu não contei, né? Você tem um sotaque mineiro mesmo, e tem isso. 11 anos e meio já que eu moro aqui, né, no Rio de Janeiro, mas o sotaque permanece aqui, mas eu tenho orgulho do meu sotaque. Gosto muito do meu sotaque, da minha terrinha mineira. E aí, assim, eu tive o prazer de estar ali logo nos primeiros dias, quando a minha sobrinha nasceu. Aí eu até perguntei a minha irmã, né, meu cunhado ali, e o teste da orelhinha e tal. Aí, lá em Minas, né, não fazia o teste pelo SUS. Teria que ser um teste particular e tal. E aí, assim, até aquele momento, eles não realizaram. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se esse teste é feito pelo SUS ou se teria que ser particular. O nome é teste da orelhinha. Uhum. O teste do pezinho, o SUS já faz, né, por exemplo. Mas eu acho que minha filha fez. O teste da orelhinha? Então, eu acho que provavelmente depende do lugar. É um que eles botam um sonzinho pra poder ver. Pra poder ver a sensibilidade da criança, auditiva. Desculpa te cortar. E qual é aquele que às vezes tem que... não é anestesiar, mas deixar a criança... Sedar. Meio que Com sedada. sedação? Mas pra orelha? Pra esse teste que você diz? Audição. Bem, eu não vou lembrar aqui, minha esposa poderia lembrar melhor. Mas tinha essa situação de um exame que ela teria que fazer, que possivelmente teria que sedá-la. Ah, tá. Mas então, porque ela já estava maiorzinha. Já estava maiorzinha. Esse que eu tô falando, esse é de recém-nascido mesmo, assim. Logo de cara. Ah, sim. Logo de cara. Com dias de vida? Com dias. Sim. Aí é possível fazer esse teste da orelhinha, porque ali você já vai diagnosticar se tiver alguma perda, né? Se tiver. Ah, não, mas aí não fiz o teste da orelhinha. Aí como que você vai percebendo no bebê? Quais são os sinais, né, Alan? Como ela perguntou, quais são esses primeiros sinais? Caiu uma panela, o bebê... Caiu uma panela lá na cozinha, fez aquele barulhão. O bebê tá ali pertinho, ele não se assusta, ele não demonstra uma reação auditiva, aquele som, aquele ruído forte. Sim. Sabe? Que o bebê chora ou toma aquele susto. Sim. Com um ruído, com barulho alto. Então ali você já começa a observar, achar estranho. E aí geralmente a criança, né? Geralmente a criança vai se assustar. Às vezes ela não vai chorar porque é uma criança mais tranquila, né? Mas assim, ela vai esboçar, ou o olho, assim, alguma reação ela vai ter, porque algo diferente aconteceu ali no ambiente dela. É a percepção auditiva. Mas ali pelos 6, 7, 8 meses, quando eles já começam a identificar o som que você chama. Ô Sofia! Sofia, você chama o nome, a criança já começa a direcionar o olhar para você, e aí você tá chamando e a criança não tá olhando. Então, assim, a gente vai começando a perceber realmente por essa percepção auditiva, que a criança não demonstra, que é comum, né, as crianças ouvintes, e aí você começa a perceber ali que a criança ela não demonstra. Então, aí o ideal é você procurar, né, um pediatra que vai te encaminhar para um serviço de fonoaudiologia para você fazer os exames mais específicos, né, de realmente detecção e avaliar o nível e o grau e se realmente é uma questão aí de uma perda auditiva, de alguma doença, né, enfim,
algum comprometimento aí que essa criança possa ter. Quanto antes, né, a família realizar essa observação e procurar realmente um diagnóstico, né, antes já começa esse trabalho, né, de estimulação precoce, que a gente chama, né? Sim. De estimular essa criança, se for realmente o caso de perda auditiva, de surdez, né? Estimular aí a língua de sinais. Isso aí. E, gente, olha só, vocês estão gostando desse bate-papo, desse podcast? Tá vendo? Que bacana! Sempre tem algo novo pra gente aprender, sempre, tá? Então, se você tá curtindo, você que tá no Instagram, você que tá no Facebook, por favor, gente, compartilhem essa live pros seus amigos, para alguém que você conhece, que tem alguém na família que é surda, que precisa de ajuda. Enfim, vamos compartilhar, joga no grupo aí do WhatsApp. É sempre bom te passar essas informações para outras pessoas, entendeu? Uma hora, a pessoa que vai receber essa mensagem, ela vai ver que aquilo é importante para ela, tem uma importância para ela. Então, gente, mais uma vez, pessoal do Instagram, no final do Instagram, no final da live, vocês precisam voltar na live, curtir novamente, deixar os comentários, porque a live do Instagram, infelizmente, quando encerra, ela zera visualização, curtidas, comentários. Então é preciso você fazer o esforço, o sacrifício de voltar lá e ajudar a gente, dando um like, curtindo, comentando, enfim, para poder gerar mais algoritmos aí para o nosso pessoal do Instagram. Mesma coisa no Facebook. Vai comentando, compartilha, tá? Obrigado, boa noite aí, dona Valéria, que mandou aqui pra gente um boa noite, está sempre com a gente toda segunda-feira. Inclusive, quero aqui, ó, mandar um abraço, vou fazer uma merchan aqui pro meu amigo Rômulo, para tua esposa Márcia. Ela é esteticista, ela tem um salão, né? Um salão de estética ali próximo até o galpão, que é Produção de Beleza, tá? Se vocês colocarem aí no Instagram, o Face, deve aparecer Produção de Beleza com a Márcia Esteticista, esposa do meu amigo Rômulo Barbarel, Rômulo da Estética, que a gente zoa, brinca com ele lá, trabalha lá no transporte, tá bom? Rômulo, tá retardado da moral, tá? Um abraço, qualquer hora dessa eu vou aparecer lá, cara, pra tirar uns cravos aqui que tá bravo, umas verruguinhas, tá? A Márcia vai dar aquele cuidado aqui, vai dar aquele trato, tá bom? E, gente, vamos voltar aqui, né? Como eu falei, o bate-papo tá muito bacana, nossos patrocinadores estão passando aqui, amigos, vocês estão aqui com a gente, estão participando, isso é ótimo pra gente, é alegria. Neia já deu boa noite aqui também. Gente, vai mandando aí as perguntas, porque a gente quer mesmo é ver a participação de vocês. Vamos proliferar mesmo, vamos botar isso aqui pra frente o máximo e o máximo. Agora, Casey, você falou um pouquinho como que é o seu trabalho no município. Você trouxe até alguns materiais aqui e vamos mostrar um pouquinho para a gente aqui como que é essa experiência na prática, né? Porque às vezes a gente fala tudo muito bonito, falando, tal, mas é ali que o couro come, né, meu filho? É aí que... Aproveitando aí o ensejo do material, né, que a gente pode ver aí na mesa, eu acredito que faça parte, né? Quais são os desafios do ensino de Libras? Libras no dia a dia? No dia a dia. Então, vamos lá. Vai, começa pela pergunta do Alan, então, pra gente não perder. Vamos lá. Então, o desafio, né, da Libras no dia a dia. Primeiro, é o professor aprender. O primeiro que tem que aprender a língua de sinais, né, a Libras... Mas o professor tem muita dificuldade? Na sua experiência? Então, na minha experiência, o que acontece? Como a Libras é uma língua, quando você vai aprender um inglês, já tentou aprender o inglês? Já fez algum curso de inglês ou espanhol? Já. No início é horrível, né? Você acha que vai aprender. Depois você deu uma desenrolada? Depois dá uma desenrolada, né? Então, é a mesma coisa. Então, o professor ele vai precisar de fazer um curso, buscar um conhecimento e praticar. Sim. Treinar. O que é mais complicado, assim, né? É que às vezes a pessoa ela não tem com quem praticar. Ah, mas eu não conheço um surdo, então eu não pratico, porque a Libras como uma língua, se você não praticar, você esquece. Sim. Aí você aprende hoje no curso, mas aí você fica 2, 3 semanas sem fazer aquele sinal, você vai esquecer. Então, o primeiro desafio do professor, né, realmente buscar esse curso, né, buscar uma forma de aprender uma segunda língua, né, a Libras, e ele continuar a praticar.
né, buscar conhecer um surdo, ou ter um amigo lá do curso para poder fazer uma chamada de vídeo para trocar, tomar um café. Ó, hoje o café é aqui em casa, mas só pode Libras. Sim. Sabe? Ouvinte, eu já tive essa experiência, assim. Ó, agora é só Libras que a gente vai usar aqui. Pra realmente você internalizar aquele conhecimento e usar ele em contexto, né? Pra ele ser significativo. E aí você vai aprendendo. Então, assim, a Libras na prática tem esse primeiro desafio, que é o aprender realmente. E aí, o professor aprendeu. Então, agora ele vai, né, pra sala de aula ensinar essa língua. Ensinar os conteúdos do dia a dia em língua de sinais ali pro aluno. Vamos colocar aqui também uma questão importante, que na educação infantil nos anos iniciais, o defendido pela legislação, né, é que o professor ele seja o professor regente bilíngue. Tá? Porque nesses anos iniciais é muito importante a interação direta entre professor e aluno. A partir do ensino fundamental 2, né, e depois até o ensino médio, esse aluno ele já tem o direito a ter um intérprete. Então, o professor ali, ele vai estar dando a aula dele em língua portuguesa e o intérprete está ali do lado da criança, do aluno surdo, fazendo a interpretação, tá? Então, tem essa diferença. Então, assim, chegou na prática e agora eu preciso transformar o meu material aqui para que eu ensine esse aluno de uma forma visual, né? A gente trata muito sobre isso no curso, de uma forma visual, explorando o campo da visualidade, mas não é só trazer uma imagem, é uma imagem em contexto. O que eu quero dizer com essa imagem, né? Para que o meu aluno, de fato, consiga aprender, né? O meu conteúdo e a própria língua, como no caso que eu disse, que às vezes o aluno ele chega na escola sem língua. Sim. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Aqui no meu livro, né? Que é fruto da minha dissertação, né, do mestrado, eu já conto aqui um pouco sobre como contar histórias em Libras. Então, eu já entrego aqui ferramentas, como que esse professor ele pode montar um estúdio caseiro. Legal. Porque o vídeo, ele permite a gente fazer o quê? Gravar e regravar. É diferente aqui que a gente tá aqui no ao vivo. Isso aí, aqui tá... Aqui não tem... Aqui tá no ao vivo, a gente não... O que falou aqui não volta. Isso aí. E é o ao vivo, é como o professor na sala de aula, tá ali no ao vivo. Inclusive, já, né, deixar aqui, a Alan pediu pra me deixar já o recado aqui pra vocês, que ao longo da semana nós vamos ter os cortes desse nosso momento aqui, né? Que vai ter a Libras, esse aqui, ó, ótimo. Sinal de Libras aqui pra vocês, ó. E vamos ter legenda, né? Porque pode ser que temos... Já estamos com a legenda, ó. Já estamos com a legenda. Então, se tiver algum surdo aí que está nos acompanhando, nas minhas redes sociais eu tenho seguidores surdos e eu divulguei lá. Então, pode ser que tenhamos aí algum surdo nos acompanhando. E aí, então, eles já vão estar aí podendo fazer a leitura pela legenda. Então, assim, aí, ok, esse professor tá lá na sala de aula. E aí, quais são os recursos? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Entendi. Deixa eu só tirar uma dúvidazinha rápido. Que ela falou aqui sobre intérprete, né? Sim. A intérprete, qual é a função da pessoa que é intérprete, por exemplo? Porque assim, a gente está falando aqui da importância do professor aprender Libras. Porque o professor, ao demonstrar os sinais, ele vai... É diferenciado do intérprete, por exemplo? É isso que eu queria tirar essa dúvida contigo. O aluno, então, na verdade, por mais que tenha um intérprete ali, ele não vai... Então... Como que é? O intérprete é o mediador, certo? Sim, sim. Aqui, eu tô conversando com você diretamente. Sim. Se tivéssemos um intérprete como se fosse um aqui, tradutor, né? Vamos dizer assim. O nome é tradutor-intérprete mesmo. O intérprete é quando a gente faz aqui versão voz e o tradutor é quando ele faz uma tradução escrita. Entendi. Por escrito, tá? Intérprete é aqui, na voz, no ao vivo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é como se tivesse aqui um mediador. Então, ele vai ouvir o que eu estou falando, ele vai interpretar na mente dele, e aí, o mais fidedigno, o mais fiel possível, tá? Porque isso é muito da ética mesmo dos intérpretes, eles vão fazer, assim, máximo de fidelidade naquilo que eu estou dizendo pra passar para você, e aí depois de você para mim. E aí, a gente tem aqui um mediador na nossa comunicação. É diferente, uma comunicação direta. Sim, concorda comigo? Concordo. Então, o professor, né, dos anos iniciais ali da educação infantil, a legislação, ela defende que seja um professor bilíngue, que é o professor fluente na língua brasileira de sinais. Constitucionalmente. E isso. A legislação, ela preconiza isso, mas nós sabemos, né, que ainda é um desafio, que os professores estão... É um caminho, né, gente? Sim. Eu falo que, assim, é um trabalho de formiguinha. Sim. É um caminho, a gente está caminhando para tal. Estamos em busca da nossa formação. Mas aí, a partir do Fundamental 2, que aí já tem mais de um professor,
o aluno, ele já tem o professor de matemática, o de geografia, o de história, o de ciência, são professores de áreas específicas, e no ensino médio também. Então, esse aluno, ele já tem o direito ali de ter um intérprete. Então, o intérprete, o professor tá ali dando a aula dele em língua portuguesa, tá ali explicando os conceitos de matemática, por exemplo, e tal, aqui, álgebra e tal, e tá aqui explicando geometria, e aí o intérprete tá ali, ao lado do professor, em frente ao aluno surdo, fazendo sinais. Uhum. E aí, muitas das vezes, o aluno surdo, ele vai tirar a dúvida em língua de sinais pro intérprete, e o intérprete vai passar pro professor. Para poder o professor passar de novo. Professor, o aluno, ele tá com dúvida assim, você pode explicar de uma outra forma para que eu explique para ele? Então, o intérprete, ele funciona ali como um mediador, realmente, ele não é o professor. Entendi. Ele não ensina o aluno surdo. Ele tá ali para mediar. O professor tá aqui. Ele é um intérprete. Assim, tem muitos estudos, inclusive, sobre essa relação, sabe? Tem vários pesquisadores que se debruçam e estudam realmente essa relação do intérprete no âmbito escolar. Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso, que são a formação mesmo, a especialização do intérprete. O intérprete educacional, por exemplo, é diferente de um intérprete de uma área jurídica. Porque os assuntos são totalmente diferentes. Um professor de universidade do curso de química, se ele não entender as fórmulas ali, como que ele vai interpretar para explicar? Ele tem que ser um pouco de professor também. Então, hoje em dia, né, já tem estudos e cursos de intérprete especializados para as áreas. Bacana, uau. Porque precisa de um conhecimento muito específico. Uhum. Entende? Então, assim, isso tudo são né, as adaptações para que o aluno ele tenha o melhor conhecimento, ali, o melhor atendimento possível dentro da área. Diferente, por exemplo, se o professor for fluente em língua de sinais, o professor de química fluente em língua de sinais, então ele vai ter fluência para passar ali aquele conteúdo. O intérprete, ele precisa ter um certo conhecimento para que ele entenda o conteúdo e depois ele passe para o aluno. Então tem essa diferença. E existe escolas específicas, por exemplo, assim, a gente sabe que tem um instituto que ensina Libras, Sim. Né? Mas assim, você conhece no Brasil escola específica só para pessoas surdas? Então, a gente tem uma aqui na região, em Cabo Frio. Ah, Cabo Frio tem? Tem. Temos uma escola em Cabo Frio específica para o ensino de alunos surdos. E temos também, pode ter classes bilíngues. Na época do mestrado, lá em Araruama tinha uma classe bilíngue, que ela funcionava numa escola regular. E aí tinham alunos, ali eram cerca de 6, 7 alunos numa turminha. Ah, uma turma só para os alunos surdos. A gente chama de classe bilíngue. Aí eles tinham ali um professor que era fluente, né? Uma professora fluente. E eles conversavam ali, né? O conhecimento, o ensino era todo em língua de sinais. Era uma classe bilíngue. Isso tudo, a legislação, ela nos permite isso. Eu até trouxe aqui o trechinho realmente para poder fazer essa leitura na íntegra aqui para vocês. Que, aqui, ó. É a Lei 14.191, de 3 de agosto de 2021. Fresquinha, tá? Ela fez uma alteração na LDB. Quem é da educação sabe aí, né? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A nossa, né? Que rege aí tudo. A LDB 9394 de 96. E essa lei, ela fez uma alteração dentro da LDB, inserindo o artigo 60A, que diz o seguinte, olha só. Entende-se por educação bilíngue de surdos, tema aqui, né, do nosso podcast de hoje. Para os efeitos desta lei, que é? A modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como primeira língua. Quer dizer, a primeira língua que essa criança vai aprender. Tem que ser a Libras. Depois ela vai aprender o português escrito. E em português escrito como segunda língua. Em escolas bilíngues de surdos, é o exemplo da escola de Cabo Frio, do INES, tá? E de outros, a gente tem vários institutos espalhados pelo Brasil, tá? Classes bilíngues de surdos, que é o exemplo que eu dei da escola lá de Araruama que tinha. Escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades, porque podemos ter, por que não? Ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos.
Então, a educação bilíngue é uma modalidade, assim como a gente tem a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é uma modalidade de educação, a educação bilíngue de pessoas surdas é uma modalidade. Então, a legislação, ela traz esse conceito pra gente e onde deve acontecer, né, essa educação bilíngue. Então, ela pode ser nas classes regulares também, que é o caso aqui de Iguaba, né, que os alunos eles são atendidos nas classes regulares. Mas o aluno surdo, ele tem o direito de ter como primeira língua a Libras. Aí já, no caso, inverte, né? Pra gente É a língua portuguesa. E segundo, a Libras. Isso, pro surdo. Pro surdo já inverte. Primeiro ele tem que aprender a Libras para depois, então, ele aprender a língua portuguesa, né? Isso, e a língua portuguesa é importante frisar que é escrita, tá? É porque, assim, é ler e escrever. Isso ele aprende, por isso que, né, a gente tá com a legenda aqui, por exemplo, já é um tipo de acessibilidade, porque a pessoa surda, ela vai ler. Eles fazem a leitura da língua portuguesa, né? Eles vão passar por esse processo para aprender, né? Ser alfabetizados em língua portuguesa, para ler e escrever. Então, a pessoa surda, ela também consegue ler? Isso. Ela... Outra... Não, é sério, porque calma aí. Na hora que você... Se ela, né, ela conversa através de Libras, agora, caraca, calma aí que me deu uma... Não que uma bugada, mas, né? Interessante isso. Por favor, Casey, me explica um pouquinho isso aí, que agora... Como que acontece isso? A pessoa... Vamos lá. Vamos lá, mostra pra gente, por favor. Eu vou trocar aqui o material. Vou começar por esse aqui, ó. Pra me explicar um pouco sobre isso. Então, esse aqui é o material bilíngue. O nome desse material é o texto fatiado bilíngue. Esse material foi criado por mim, tá? E vamos lá, eu vou explicar um pouquinho aqui pra você. Por exemplo, esse aqui, né, é um poema muito conhecido, As Borboletas, do Vinícius de Moraes, tá? O professor vai entregar esse texto aqui pro aluno, e aí isso vai depender muito da faixa etária e do nível dele de aprendizado da língua, tá? Mas vamos supor aqui que seja um aluno que já tenha noções básicas da língua de sinais, ele já tem isso consolidado. A partir do momento que o aluno ele consolidou a língua de sinais, aí o professor ele começa a inserir a língua portuguesa. Do contrário, se for inverso, o aluno ele não tem bases cognitivas para endossar aquele conhecimento. Vai ficar uma coisa muito solta, flutuante. Tá? Então, vamos supor aqui, né, que eu vou apoiar aqui, que o professor, ele já tenha, né, ensinado aqui, o aluno, ele já tem um conhecimento básico. Aí, por que a gente chama de texto fatiado? Esse é um recurso muito comum que os professores utilizam para alfabetizar crianças mesmo, em língua portuguesa. E aí, como que a gente faz esse recurso aqui de uma forma bilíngue? Então, nós temos ali, né, as borboletas. Então, eu tenho aqui a palavra em língua portuguesa, borboletas. O surdo, se você tentar alfabetizar ele assim, ó. Ah, vamos lá, Gabriel. B com O faz o quê? Bó. Ah, aqui então aqui. Bor. L com E, que a gente usa muito, né? Sim. É o método oral mesmo. Sim. Fono, né? Ah, borboletas. Pro surdo não vai adiantar nada. Porque ele não tá te ouvindo. Isso aí. Então, o som das letras não faz sentido. Então, como que ele aprende ali? Ele decora a sequência das letras. Caramba! Então, é preciso prática e treino. Como é que eu preciso anotar isso? Que eu preciso fazer um corte disso. Isso é muito interessante. Pode falar. Ele vai precisar aqui, ó, ele vai decorar, ele vai memorizar, né, a sequência das letras aqui do alfabeto. E para ele memorizar, isso aqui tem que fazer sentido. Então, eu preciso mostrar para ele uma borboleta. Eu pego um vídeo de uma borboleta. Eu mostro uma borboleta, eu conto um poema de uma borboleta. Eu preciso trazer aqui, né? Da vida essa palavra. Caramba! Trazer sentido. Isso é muito necessário para o aluno ouvinte. A gente chama, né, de contextualizar, de um conhecimento significativo, de trazer aí alicerces, né, pro conhecimento. Isso é muito necessário. Mas para o aluno surdo ainda mais, porque ele é visual. Então, ele vai visualizar e memorizar esta palavra. Caramba! Tá? Se ela fizer sentido. Quanto mais sentido fizer para ele, quanto mais recursos ali eu providenciar, mais esse conhecimento vai ficar fixado. Então, tá aqui, borboletas. E aí, o aluno, ele vai montando assim. O professor, ele pode dar como recurso a ficha para consulta, tá? E tem uma diferença também aqui, que a gramática da língua de sinais, ela é diferente da gramática da língua portuguesa, justamente porque é visual, tá? Então, aqui a gente tem um poema, né, na gramática da língua portuguesa, e aí o aluno, ele vai montando. Ah, tá, borboletas aqui. Aí eu tenho as fichinhas com sinal.
Significa borboleta. Esse que é o sinal de borboleta. Isso aqui, né? Ó, aqui, ó. Entendi. E a borboleta bater na asa, né? Ela bate a asa aqui, ó. E ela vai, né? Que ela não fica aqui, ó. Esse aqui é o sinal de borboleta. Aí ele casa o sinal. Aí ele vai. Ah, então peraí. Essa palavra, assim, é esse sinal aqui. Então, esse é o recurso do texto fatiado bilíngue, né? Que eu tô trazendo aqui para vocês hoje como recurso pedagógico. Caramba. Ele tem as fichinhas com os sinais e ele tem as palavras em língua portuguesa. Então, o aluno ele vai remontando esse texto, associando. E aí ele pode reescrever aqui no caderno dele a palavra lá para ele fixar, né? Essa escrita, coordenação motora também para escrita, né? Que é importante. Pra gente que é adulto parece muito natural. Mas assim, pra criança, né? Quando você tá aprendendo a pegar no lápis ali, não é tarefa fácil. Porque... Coordenação motora, né? Então, assim, ele pode ir lá escrever a palavra no caderno. E aí você vai associando aos sinais, né? Importante também diferenciar de gesto, tá? Gesto não é certo. Não é certo, é sinais. É sinal, tá? Sinais, tá? Sinal é a palavra correta para designar a configuração aqui de mãos, né? Aí que nós temos aqui, então, borboletas. Depois aqui a gente fala aqui das amarelas. A outra palavra, amarelo. O que é amarelo? Amarelo é uma cor. Esse aqui é o sinal de cor. Cor. Esse é o sinal de cor. Amarelo é uma cor. O que é amarelo? Aí eu vou dando exemplos. Tem lá o pintinho, amarelinho. Aí eu mostro uma imagem. Essa cor aqui, ó. Isso é amarelo, isso é amarelo. Mostra o que tem aí na sua bolsa, na sua mochila, que é amarelo. E a gente vai trazendo... Você estimula, isso. pega. Você vai trazendo contexto aqui para esse amarelo. E aí depois você vai mostrar o sinal aqui de amarelo. Ó, esse aqui é o sinal de amarelo. Passando aqui no rosto. Sinal de amarelo. E aí, assim por diante. Então, a criança, ela vai montando, ela vai... Como eu disse, ela vai memorizando aqui as palavras, você vai trazendo contexto, vai trazendo significado e vai associando. Então, isso aqui é o que a gente chama, né, de uma educação bilíngue. Porque aqui eu tenho uma língua e aqui eu tenho outra. Uau! São as duas aqui, ó, concomitante, tá? E aí você vai, por exemplo, desenvolvendo essa atividade aqui do texto. Aí eu tenho uma outra atividade aqui. Mas é uma coisa bem minuciosa, né? Bem minuciosa. Tem que ser pensada mesmo. Caramba. Para a pessoa surda. Que é palavra por palavra. Palavra por palavra. Aqui eu trouxe um outro recurso que é o bingo bilíngue. Bingo, todo mundo já brincou de bingo. Sim. E aí a gente trabalha muito assim, contexto. Como eu tô falando aqui pra você, né? Então a gente tem os contextos. Esse aqui é o contexto de alimentos. Esse é um bingo aqui bilíngue dos alimentos. Perceba, Gabriel, que a gente tem a imagem e a gente tem a língua portuguesa. Então, imagem, português, sempre. Certo. Sempre. Porque é uma atividade bilíngue, tá? Então, como que o professor vai brincar? Eu tenho aqui várias cartelas desse jogo. Aí o professor vai distribuir as cartelas ali e vai entregar feijõezinhos. Feijão, pedrinha, tampinha, qualquer coisa pra marcar. E aí ele vai tirando a cartela. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Aí, ele pode fazer de duas formas, tá? Ele pode tanto mostrar, se for criança menorzinha, ou que ainda tá aprendendo, ainda não domina muito a língua, ele pode mostrar. E ele faz o sinal. Esse aqui é o sinal de laranja. Aí ele faz o sinal, mostra a figura, a criança vai ver se ela tem essa figura, a criança vai repetir esse sinal. Isso aqui eu tô falando para crianças surdas e também se o professor quiser levar esse recurso para as crianças ouvintes aprenderem a língua e para ele mesmo aprender a língua. A Dani já falou aqui já, que adorou esse... Já posso usar essa estratégia, adaptando a matemática quando tiver com um aluno surdo em sala de aula novamente. Isso aí. Já botou aqui, viu? Pode. Caraca, sensacional. Pode. Inclusive, eu tenho esse material em PDF. O pessoal pode seguir a rede social, me dar um oi lá, que eu posso disponibilizar esse material em PDF, Maravilha. tá? Já posso deixar minha rede social, aproveitando? Gente, essa menina é uma enciclopédia, né? Já vou deixar a rede social. Graças a Deus. Poxa, Jades falou as palavras certas aqui. Uma ótima profissional mesmo, Jades. Poxa, sensacional. Pode falar, fala. Então vamos lá. Segue aí, gente. Segue, por favor. Gente. Bora seguir, eu tô sempre colocando lá um conteúdo para poder agregar, né, realmente compartilhar com vocês. De que adianta, Gabriel, me diga, de que adianta eu ficar com conhecimento, eu aprendendo, tive tanta oportunidade, tive professores que me ensinaram, então agora... Ficar guardando isso pra você? Como assim? Claro que não. Entendi. Então eu quero compartilhar, gente, eu quero gente lá na minha rede social, porque eu quero compartilhar o conhecimento. É isso aí, falou tudo, Case. Caraca, compartilhar sensacional. Conhecimento. Viu, Alan? É isso. @Libra
São. Só que não tem nem o C cedilha, né? Não tem o cedilha no Libracão, Instagram. fica Isso, bem Libracão com o underline. @Libracal. Isso. E underline, tem um underline. Tem underline depois? Tem. Tá, então underline. Esse é o canal, Esse né? aí é o meu Instagram. O Instagram. Profissional, isso. Tem o meu pessoal, que é esse limite mesmo, como tá no nome aí, vocês vão me achar lá. E por lá também você consegue ter o link pro YouTube e pro outro Instagram. Ou pode ir direto aí no meu Instagram profissional. E o canal no YouTube é Libração. Libração mesmo. Que é a mesma coisa, mesma né? coisa, Canal no YouTube. Deixa eu botar aqui. Canal no YouTube. Isso aí. Alan, fica atento aí, porque Careca falou que ia mandar uma mensagem pra você no teu WhatsApp, tá? Não mandou, não? Alô, Careca, cadê nosso lanche? Cara. Vai chegar, falou. Eu pedi pra ele trazer por volta de 9 horas. É 9h15. Tá vendo? Já tá conversando aqui, o tempo tá E passando. passa rápido, hein? Eu falo muito, hein? Não, pode falar, cara. Eu tô amando, cara. Eu tô aprendendo muito aqui. Aí no caso já é com No YouTube tem Libração. Libração. Isso. Caraca. Amanhã, inclusive, é dia de vídeo novo no canal às 8 horas, hein? E o Lucas tá aqui já, preparando já. É isso aí, ó. O Lucas tá aqui atento, ó. Isso aí, Lucão. Muito bom. É muito bom quando a gente tem o parceiro, a parceira caminhando com a gente, Sim, né, cara? graças a Eu Deus, falo a pra gente minha é esposa, eu falo, parceiro. obrigado por me aturar. Às vezes, né, tem que sair, né? Claro que segunda-feira passada eu não consegui vir porque, né, foi um caso, uma eventualidade, né? excepcional. Mas sempre tá lá aturando e é sempre bom te ver caminhando junto assim, porque fica mais leve, né? Sim, Cara, é sim. sensacional isso, sensacional. Muito Então, gente, garoto. ó, Instagram, @Libracal_, né? Porque não tem um cedilha nem um tio. Então, você coloca lá no Instagram e, por favor, siga. Esse é o Instagram profissional dela, tá? E no YouTube tem um canal que é Libração, aí com cedilha e tio. Vale a pena você seguir e você também, no YouTube, no caso, a gente tem que o quê? Que deu branco agora? Inscrever-se. Se inscrever. Deixar o Inscreva-se like, no canal. compartilhar. Isso aí. E aproveita, segue aí também o Instagram do Proposital, Isso aí. @Proposital, tudo junto, tá? O Instagram da galera também que produz aqui, Alan Vitor, _ Alan Vitor, original, Gabriel Terra Oficial, enfim, ajuda a gente aí a espalhar essas sementes, né? Que são sementes. A gente não planta árvore pra gente, a gente planta árvore para os outros. E a gente não tá aqui para poder guardar os talentos pra gente, né? Né? Senão, daqui a Compartilhar. pouco, Papai do céu chega pra gente e fala assim, servo ruim, né? Então a gente tem que espalhar os nossos talentos, distribuir, porque é para isso que estamos aqui. É verdade. Conhecimento só para mim, eu vou morrer, vai ficar, e aí? Vai servir para quê? Então a gente tem que espalhar mesmo, tá bom? Gente, então fala aí, passa aí para a próxima. Você tinha uma outra coisa aí para poder mostrar? Eu ia finalizar aqui. Sim, vamos lá. Finalizar o bingo aqui. A explicação do bingo. Então, o professor, ele pode mostrar para o aluno e fazer o sinal, e aí o aluno vai procurar. Sim. Ou ele pode tirar a cartelinha, ficar só para ele, para controle dele, né? Para ele ir sabendo quais os sinais ele já foi fazendo. Aí, tá laranja. Aí ele não vai mostrar a laranja para o aluno. Ele só vai fazer o sinal. Então, o aluno ele vai ter que lembrar que isso aqui é laranja. Na memória dele, ele vai ter que puxar a memória da imagem representativa da laranja, porque eu falo laranja, eu penso em uma laranja, e não quer dizer que você pensou na mesma laranja que eu, certo? Isso é o nosso cérebro produzindo imagens visuais, que a gente chama. E esse processo no surdo é assim, boom, tá? É o boom. Então, ele vai puxar ali a laranja. Ah, tá, é essa fruta aqui, ele vem e marca. Entendi. E aí ele vai estar visualizando sempre a palavra aqui em língua portuguesa. Então esse aqui é um outro recurso, né? Que é o Bingo Bilíngue. Me sigam aí nas redes sociais e pede lá o PDF. Quero material, Tudo quero você material. Que criou, sim. Caraca, sensacional, tá vendo? Sim. E a gente aqui, Guaba, né, temos um suporte maravilhoso dado pela Secretaria de Educação, com profissionais maravilhosos, né? Profissionais maravilhosos igual você, a Casey. E tantos outros, acho que tem outras pessoas também que estão no time também. Então, a gente deu a dica aqui da escola que tem em Cabo Frio, né? Caso você queira, de fato, levar o seu filho, a sua filha, sobrinho, né? Tem que ir para uma escola que ensina mesmo. Especializada, Libras, né? Especializada, né? Então, assim, são tantas dicas, tantas informações, né? Tantas coisas que a gente fala no dia a dia que a gente não deve falar,
Mais uma que eu aprendi agora aqui, não são gestos, são sinais. É um sinal, né? Então, assim, cara, é muito enriquecedor. A palavra certa é essa. A gente sempre aprende um pouco mais, né, Alan? Toda segunda-feira a gente vem pra cá, é um assunto, ou é alguém da cidade, que você sempre aprende algo, sempre Que aprende bom, né? algo. Hoje eu saí daqui com uma nova formulação do que é a Libras, a importância que a Libras tem no nosso dia a dia, que às vezes passa despercebido, né? Você, não tem ninguém na família, né? Não preciso, né? E assim, de fato, é muito importante. Você estava até falando agora há pouco da importância da praticidade, perdão, da prática, né? A importância da prática. Porque não adianta você aprender e você não praticar. E uma coisa que eu vejo muito fluente são as igrejas, principalmente as igrejas, né, evangélicas, né, que sempre tem uma pessoa lá na frente, um intérprete, né, no caso. E teve uma vez, ano passado eu fui na igreja do meu primo, eu sou católico, mas eu fui na igreja do meu primo lá em Santa Catarina, lá em Itajaí, e era SEI, acho que era SEI, e eles tinham a intérprete, e na igreja tinha assim umas 5 ou 6 pessoas que eram surdas e que estavam lá na frente, e eu achava tão interessante, porque a música rolava e eles vibravam junto com a música, né? Porque às vezes a pessoa é surda, mas ela sente A vibração mesmo. A vibração também, tem a sensibilidade. E a intérprete, ela botava uma emoção, sabe? Assim, que você olha, gente, às vezes eu não entendia nada, mas dava vontade de ficar vendo assim, porque ela, sabe, gesticulava não, né? Ela fazia os sinais de uma forma tão assim, viva, interativa, tão viva, né? E assim, e eles ali, né, sentindo a presença de Deus, sabe? Tendo aquela interação. Então, quando você falou, fica aqui até esse convite aí para a minha igreja, que a gente hoje ainda não tem ninguém especializado em Libras para poder fazer a interpretação da missa, né? Do que o padre participa para a gente, tudo mais, porque é muito importante, porque isso é inclusão. Sim. Às vezes a pessoa não vai à igreja, né? Porque eu lá, né, assim... Ou ela vai buscar alguma que tenha. Ela vai procurar alguma outra que tenha o intérprete. Né? Porque, não, e às vezes assim, ela até é da religião tal, vamos dizer aqui, não querendo caracterizar aqui, Sim, colocar rótulos, mas às vezes ela é da religião tal e ela quer participar, mas ela vai no culto, vai na igreja, na missa, vai não sei, no terreiro, e ela não tem a interação, ela não se sente integrada, entendeu? Então, fica aqui essa provocação para todo mundo, né? De realmente aprender, ter um representante Alan, dá uma olhadinha ali fora, porque eu tô vendo alguém batendo, não sei se pode ser, desculpa, gente, alguém realmente para participar e interagir, assim, tão interessante na igreja do meu primo, sabe? Essa vida que você falou mesmo, a pessoa colocava vida ali, e eu via eles, né, com a mão no coração, sentindo, chega a ser emocionante. Minha mãe tá até colocando aqui várias reações, porque ela estava presente no dia e percebeu isso que eu tô falando agora, né? Mas o Casey, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tô até anotando aqui, porque às vezes aparece algumas dúvidas, né? Até coloquei essa forma de praticar que a gente vê nas igrejas, né? A Kathleen Moraes até botou que essa inclusão é muito importante, isso que a gente está falando aqui, né? São as formas de a gente interagir, dialogar, né? Existem as possibilidades, a gente que tem que buscar os recursos e fazer acontecer. Verdade. Né? Mas a gente já está caminhando aqui para 1h30 de live, né? A gente daqui a pouco precisa encerrar. Claro que a gente vai ter um outro momento, né, Alan? Que o Instagram bugou? Ah, tá. A gente vai ter um outro momento para poder tê-la aqui novamente conosco, para a gente, quem sabe, fazer um dia um podcast em Libras. É o videocast. Videocast, né, que fala? É o videocast, porque aí a gente vai precisar do recurso do vídeo. O vídeo, ele tem que estar.
Porque a Libras é visual. Sim. O podcast, né, ele faz parte de uma cultura bem ouvinte, certo? Sim, totalmente ouvinte. Totalmente ouvinte. Totalmente, é. Aí, e o surdo faz como? Eu faço, né, cursos, ultimamente eu tenho feito um da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E aí, o curso, ele tem os videocasts. Os professores, eles convidam, aqui como a gente tá fazendo, mas aí é um bate-papo que ele fica gravado e tal, né? E tem um intérprete ali junto, então é o videocast. Aí legal. Fica... Vamos fazer um dia aqui um videocast. Vai ficar bem bacana aí para esse público lindo aí que a gente ama e que a gente respeita muito e é que a gente quer, ó, ver voando, né? Que isso eu até perguntar para você. A gente falou aqui da fase enquanto criança, né? É claro que tem a parte ali da adolescência, que a gente sabe que tem que ter um cuidado um pouco mais delicado. Depois, numa outra oportunidade, a gente pode até falar um pouco direcionado a esse público adolescente. Mas me diz aqui, Casey, para a gente caminhar já aqui para os finalmente, como que é a integração dessas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo? Como que você vê hoje? Existem muitos surdos que são advogados, por exemplo? Vamos lá. Diz aí um pouquinho pra gente, como que é esse desafio? Como são esses desafios? Os surdos, assim, a partir da minha vivência, tá? Vou trazer aqui pra você, assim, da minha vivência mesmo pessoal. O surdo, quando ele chega no ambiente escolar, a primeira referência ali que ele tem é o professor. Sim. Então, assim, muitos surdos que eu conheço, eles vão para essa área da educação. Porque eles sentem a necessidade da representatividade. Entendi. Uma coisa, sou eu, ouvinte, afluente, ali, a professora bilíngue e tal, dando aula. Outra coisa é o aluno surdo ver um surdo dando aula para ele. Você entende a questão da representatividade? Poxa, ele chegou lá. Sim. Eu também posso. Entendi. É a questão da representatividade. Então, assim, eu conheço muitos surdos. A maioria, assim, dos surdos que eu conheço, né, que passei a ter contato aí ao longo desse tempo nessa área, eles foram para a área da educação. São professores, né? Tive ali os professores doutores ali do INES, então, assim, eles vão galgando. Eles vão sempre, né, ali, o surdo, para ele chegar no nível de doutorado, ele é muito fluente aqui no português escrito, né? Sim. Muito fluente. E ele vai sempre ali, né, nas aulas, galgando, né? Ele vai ter ali o recurso da língua de sinais, né? A universidade, né, a instituição, ela precisa oferecer a Libras ali, né, o intérprete, porque é direito dele. Então, assim, ele vai continuando, ele continua o estudo dele normalmente. Vamos entender aqui, Gabriel, que como a língua de sinais é de fato uma língua, tá? Esclarecendo isso ainda melhor, o surdo, ele tem uma potencialidade de desenvolvimento, assim como a gente quanto ouvinte, tá? Claro. Se ele, é só surdo, porque às vezes tem alguma outra questão. Às vezes tem um autismo, ou tem uma outra deficiência, assim, algum comprometimento de fato, cognitivo, né? Enfim. Aí essa pessoa, ela pode ter aí mais algumas dificuldades, né? A vencer, algumas outras barreiras para vencer. Sim. Mas assim, sendo uma pessoa somente surda, então é uma questão de língua. Entendi. Certo? Então, assim, é fluente na língua de sinais, ele pode escolher a profissão que ele quiser. E hoje no mercado de trabalho, né, apesar das discussões aí, né, sobre a questão da identidade, da maioria das pessoas surdas mesmo, surdo, nasceu surdo, família de surdo, não se verem como deficientes, porque eles não reconhecem, assim, como seja uma falta. Como que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nunca tive? Entendi. Por exemplo, nasci surdo. Eu não sinto falta da audição, eu nunca tive. Nunca teve. Como que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nunca tive? A pessoa que teve foi isso, aí é outro contexto. Entendi. Entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas não se reconhecem de fato como deficiente. E aí tem alguns estudos e alguns questionamentos, porque a legislação os inclui como deficientes todos ali. E aí tem algumas questões aí na parte cultural mesmo, de identidade da pessoa, algumas discussões por esse viés, tá? A educação de surdos, ela tem, assim, vários viés. E aí fui costurando eles aqui ao longo da live, fui falando de vários pontos. Então, tem esse ponto. E aí, eles se enquadram ali, então, como deficientes, né? E aí, tem as políticas públicas. Sim. De acesso, né, ao mercado de trabalho. Que faz articular. As empresas ali que tem uma cota, né? Tem a cota para deficiente. E aí, tem alguns surdos que, às vezes, nem vão querer utilizar, vão pelas vias comuns, normais, porque ele não se percebe enquanto sujeito,
né? Os próprios, então Sim, eles mesmos já... Sim, porque ele não se percebe assim como deficiência no sentido de falta de alguma coisa, sabe? Nesse sentido. Já tem outros que não, porque eles não são iguais. É tudo igual. Não, gente. É assim como nós ouvintes, cada um tem a sua identidade, as suas concepções de vida, a sua cultura, né? Sim. Surdo também. Então aí vai ter aqueles que vão utilizar, vão aceitar aí essa questão das cotas, outros não, vão pelas vias, né, comuns. Sim. Então, assim, tem várias formas, mas hoje, creio, né, pelo que eu tenho percebido, assim, que como tá bem mais fomentado, muito mais em voga e disseminado, as pessoas estão tendo mais respeito, estão tendo mais interesse sobre o assunto e os surdos, eles estão tendo mais oportunidades, claro. A luta deles persiste, é uma luta, assim, diária realmente, né, para adequação de toda a sociedade, né, eles enfrentam vários desafios, mas hoje, né, comparado aí a muitos anos atrás, quando não tinha essa legislação, Sim. né, todo esse aparato, né, realmente, então, assim, eles têm galgando, existia, eles vêm galgando, né, e conquistando seu espaço, sendo respeitados. Casey, uma pergunta. Você começou o podcast falando do livro, né, que você trouxe livro autografado. Esse livro é voltado para quê? O que ele aborda? E você tem algum projeto que você esteja desenvolvendo dentro dessa área pedagógica de ensino? Olha que pergunta boa que o Alan fez. Como que é surpresa? Então, surpresa. Uma surpresa. Então, gente, o livro, né, Materiais Bilíngues para Crianças Surdas, Oficinas de Liberação de Histórias. Ele é um livro que ele aborda os aspectos da produção de materiais bilíngues voltados para a contação de histórias. Aqui eu apresentei, né, que aqui é uma continuidade da pesquisa. Eu falo que hoje o meu trabalho, minha pesquisa, assim, sabe, já ficou uma coisa só. Porque eu trabalho com a pesquisa e a pesquisa complementa o trabalho, então... Sim. Então, assim, eu continuo, né, pesquisando materiais e formas, né, como professora ali do curso também, né, enfim, pesquisadora do grupo de pesquisa. Então, a gente está sempre buscando formas, né? Sim. Então, aqui eu trouxe para vocês outros tipos de materiais que não para contação de histórias. No livro, a gente tem ferramentas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver uma imagem aqui para a gente poder exemplificar. Aqui, por exemplo. A gente tem aqui, ó, um frame de um vídeo que eu fiz. Deixa eu mostrar só aqui. Que a pessoa, né, quando ela adquire o livro, ela tem acesso ao QR Code. Não, mas aqui não fica melhor, não. Tá, essa aqui tem uma resolução melhor. Não, mas aí você tá falando qual? Ah, tá. Deixa eu pegar. Aí, um exemplo. Mostrar aqui. Mudou? Um exemplo. Isso aí, vai chegando Viu? vai chegando. Vai falando, vai falando. Vai pra cá, galera. Isso, foi? Não, esse é um frame, né, que é um print. É um print aí de um trechinho do vídeo que eu fiz e a pessoa, né, quando ela adquire o livro, tem aqui no final, tem o QR Code. Tem o QR Code de todo o material. Tem o QR Code aqui de todo o material, ó. Para o professor acessar e usar como base do planejamento dele. Então, aqui, assim, a gente já tem os vídeos, tem os recursos pedagógicos para a contação de histórias, que eu dei o nome aqui nessa pesquisa de libração. O que é libração? A gente tem a palavra contação, não tem? Contação de história? Sim. Contação. Então, eu fiz esse mesmo jogo aqui com a língua portuguesa para fazer libração. E aí, no mestrado, eu criei, né? A gente montou um grupo com surdos e intérpretes para fazer esse sinal de libração. Que ele tá aí, né, em estudos e tal, para poder ele ser oficializado, né? Precisa de um estudo com os linguistas. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou, né? O sinal de contar, né? É esse aqui. Contar. Contar a história, né? Contar. E o sinal de Libras é esse. Essa mão parada aqui, Libras. E aí o sinal de libração, né? A proposta do sinal de libração ficou esse aqui. A palma da mão, que é como se fosse uma parte do sinal de Libras. E o contar aqui na frente. Então, esse aqui ficou o sinal de libração. Libração. Legal. Que é o que dá o nome, né? Aí a minha identidade do projeto. Vocês que criaram, né? Isso. Libração. Né? Isso. Aí como que você cria um sinal? Aí eu montei um grupo com surdos,
com intérpretes. E aí a gente foi estudando. O que que é? O que que é essa palavra? Qual o sentido? Né? O que que você quer dizer? Aí a gente foi fazendo por vídeo, né? Vídeo chamada, porque aí os surdos eram do Rio, tinha um surdo também do Sul, de vários lugares. E aí, agora esse sinal, ele precisa passar por um crivo dos linguistas da língua de sinais brasileira. Para poder criar. Para poder, assim, ficar oficializado, e aí depois ele tem que ser disseminado pela comunidade surda. Na comunidade surda, os surdos, eles têm que utilizar esse sinal para Então, falar assim, sinal certo. A gente pode dizer que a libração hoje é nacional. Sim. Legal. Sim, e é o título, né, que eu iniciei aqui na pesquisa, e agora dá nome aí aos... Nossa, né, dá um nome aí à continuidade dos projetos. É. Né, gostaria de agradecer aqui também a editora Caravana, que publicou, né? Eu publiquei meu livro pela editora Caravana, né? Obrigado, cara. Ficou assim, muito bacana, gostei bastante da edição, né? No trabalho da editora. Então, assim, esse aqui foi o primeiro livro lançado aqui na FLIG. Eu lancei esse livro na Feira Literária aqui de Guaba. 2023 agora. Isso, aqui em julho, né? Sim. Foi o lançamento da Feira Literária. E aí o Alan perguntou se tem outros projetos no forninho. Opa! Guarda, pera. Pera, que nem o Kleber, como é aquele cara? Kleber do... João Kleber? Pera. Ainda não. Keison, eu tenho uma pergunta aqui dentro dessa área aí. Quando se fala em português, a gente tem a Academia Brasileira de Letras e academias de línguas portuguesas que, quando entendem que uma palavra deve ser modificada, eles fazem um novo acordo ortográfico e a palavra é modificada e é retransmitida para a sociedade. Já houve casos, isso pode acontecer com a Libra, de haver a mudança de um sinal, de alguma estrutura? Tem. Vou dar um exemplo aqui do sinal de inclusão, tá? O sinal de inclusão ainda é, tá? É muito utilizado assim. Assim. Só que hoje a gente já tem uma outra proposta que é assim. Porque isso aqui dá muito assim a ideia de repressão. Um em cima do outro. E aí tem muitos surdos que já não utilizam mais, ainda é um sinal utilizado, mas assim, já há pensamentos, pesquisas voltadas e tal, né, para essa proposta de uma modificação, segundo sinal, que é esse, que eu inclusive utilizo esse, eu prefiro esse sinal de inclusão assim, com esse movimento, palma da mão para baixo, assim, inclusão. Então assim, e esse aqui é um sinal que a gente já não usa tanto, ainda tem lugares que usam, mas aí já existe essa reflexão para essa mudança. Então acontece sim, assim como acontece na língua portuguesa. Você já tirou uma dúvida para mim aqui, Alan, porque eu estava querendo saber como que era a inclusão em sinais, né, no sinal de Libra. Isso. Mas pode falar. Esqueci. Eu cortei teu raciocínio, irmão, desculpa. Se você lembrar, você volta, pode ser? Pode ser. Tá? Você vai lembrar. Rebobina aí. É porque é muita coisa que processa, a gente processa muita coisa. Mas lembrando aí que a gente já tá chegando no final, tá bom? Infelizmente, né? Bate-papo tá super agradável, mas a gente já tá caminhando aí para 2 horas de podcast, cara. 1h40. Que passa rápido. Muito rápido. 1h40, vai, fala. Então. Aqui no Brasil a gente tem a Academia Brasileira de Letras. Qual é o órgão responsável pela regulação desses sinais, pela normatização? Então, na Libras a gente tem os linguistas da área, tá? E assim, eles estão espalhados por todas as regiões do Brasil. Então, assim, eles se reúnem de tempos em tempos. Eu ainda não tenho, assim, o termo, sabe? Assim, um órgão, porque a Libras, parece, assim, que é muito antiga, e de fato é. Só que os estudos, sabe? Os especialistas na área, os linguistas da língua brasileira de sinais, esse estudo aprofundado, esse estudo rígido, acadêmico, científico, Sim. é atual, vamos dizer assim, tem pouco tempo. Então, esses órgãos, eles ainda estão sendo formados e consolidados mesmo perante a sociedade, tá? Então, assim, os sinais, eles vão circulando entre os usuários da língua, entre a comunidade surda, e eles vão perpassando aí esses pesquisadores que vão ali validando, tá? Mas a maior validação mesmo do sinal é o uso. Sim, pelos próprios surdos, né? pelos usuários da língua. Pelo público, isso aí. Bacana. Gente, ó, sensacional, tá? A gente tá chegando aqui ao fim de mais uma live. Eu quero até encerrar essa live, o Case. Vai falar. A novidade. É surpresa, né? Ainda não me liberaram. Assim que me liberarem, falo da novidade. Tá, então vamos encerrar fazendo o seguinte, olha só. Eu vou pedir para você, então, 3 coisas. Você vai contar sobre o projeto. Você vai contar um pouco sobre as expectativas dentro do nosso município, tá? Assim, como que está sendo desenvolvido o trabalho,
o que que você espera, o que que o público de casa pode esperar, né? Tanto professores quanto usuários em geral. Obrigado, tá, meu lindão? Abraço na careca. Tá? O público em geral. E para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem. Mas a mensagem do seu coração, sabe? Do seu coração para os outros corações que estão te assistindo. Tá? Deu para gravar? Projeto. Município, vamos falar um pouco sobre como está sendo. E você... E a mensagem. A mensagem do coração. Pronto. Então vamos lá. Número 1 aí, ó. Número 1 em Libras assim mesmo. Isso Número aí. 1 é projetos. Então, eu fechei essa semana que passou. Fresquinho. Uma editora, tá? Para publicação do meu segundo livro. Opa! Tchan, 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 tchan. Rufem tambores! Que será um livro que vai complementar esse aqui. Mas não é um volume 2. Ah, tá. Então, beleza. Ele Não é um volume complemento, 2. mas não é O um que volume será um complemento aqui? Esse é um livro, né, voltado aqui para a prática dos professores, né, e tal. Então, qual seria um livro para complementar o trabalho? É um livro para crianças. Puxa, gente, que ótimo. é um livro infantil. Lúdico. Lúdico. Conta uma história que eu não vou poder dar Não, um não spoiler conta, não aqui. conta. Não dá spoiler, não, senão vai Mas ele pegar. conta uma história tão bacana, né, sobre esse contexto da inclusão. Uhum. E, assim, eu fechei, né, com a editora, então, assim, ele tem um processo, né, da editoração, do refinamento. Eu escrevi essa obra há cerca de uns 2 meses atrás, começou a borbulhar, sabe, as ideias? Sim, vem. E aí eu falei com o Lucas, né, meu esposo, eu falei, olha, eu preciso escrever. A minha primeira história, Gabriel, contar aqui uma curiosidade, eu escrevi aos 6 anos de idade. Tá? Os alunos estavam aprendendo ali as frases, juntar as palavrinhas, eu estava escrevendo historinhas. Eu escritora, assim... Sempre, já estava na essência já. Sempre. Eu gosto muito de ler, de escrever, né? Então, assim, eu busquei aí por um bom tempo essa carreira acadêmica, então com muita leitura científica, acadêmica, e acabei deixando... Continuei escrevendo, já dei mentoria para trabalho acadêmico. Nossa. Trabalhei muito com essa parte de escrita mesmo. Escrita. E aí agora tá vindo de novo aí esse desejo, aflorando essa escrita criativa. Ai, que legal. Sabe? Essa escrita mais criativa. Então tem um livro infantil aí no forninho, tá? Contando aqui em primeira mão pro Proposital. Maravilha, tá E vendo? teremos aí em breve o lançamento de um livro infantil pro professor trabalhar em sala de aula, pros familiares, enfim, pra comunidade em geral, porque como eu disse aqui, né, a Libras ela é uma segunda língua oficial. Então, assim, esse tema, esse contexto, ele é para todo mundo. Todo mundo, verdade. E vai ser um livro aqui agora para as crianças. Pronto. Queremos contei. fazer o lançamento aqui, tá? Já tá combinado. Já vamos marcar. Marca já vamos também. marcar. Vai Vamos ser que um prazer. Segunda coisa que você tinha pedido para eu comentar sobre minhas expectativas aqui, né, com relação ao município, né, como que o trabalho tem se desenvolvido. Então, as minhas expectativas são as melhores, né? Nós estamos aqui, né, com bastante trabalho, percebendo realmente a necessidade, né? E buscando sempre realmente dar esse apoio aos professores, né? Temos aí uma gestão que apoia os projetos, né, de inclusão. Então, assim, a nossa expectativa é que realmente seja ampliado cada vez mais, né? Que nós estamos aí construindo uma equipe, né, consolidada, rede, né? Isso, nós já temos ali o nosso setor também, né, de inclusão dentro da Secretaria de Educação. Então, assim, é uma equipe forte que está, né, se unindo ali realmente em prol das ações de inclusão do município. Então, eu acredito que esse trabalho ele só tende a crescer, né, a ampliar realmente, a aprimorar e ganhar visibilidade. Né? Então, assim, as pessoas surdas da região, por exemplo, elas vão começando a perceber ali uma cidade, igual a gente comentou da igreja, né? Que eles vão buscar ali a união onde tem uma comunidade ali, né? Para agregar. Assim como, né, para os surdos e para todos os outros de um modo geral. Com certeza. Então, assim, são as melhores possíveis, tá? As expectativas, acredito que a gente tem muito a crescer. É um trabalho de formiguinha. Sim. Sempre digo isso, é um trabalho de formiguinha. A gente, igual você disse aí, né? A gente não planta árvore, a gente planta semente. É isso aí. E a semente, ela precisa plantar, você precisa regar. Ter você paciência. tem que cuidar, você tem que ter paciência, né? Não é no estralar de dedos, assim, que vai estar tudo pronto, não é.
Às vezes bate um desespero ali, assim, eu conversando lá com os alunos no curso, né? Às vezes bate um desespero, ai meu Deus, mas eu já precisava saber isso. E não é assim. É assim. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né, pro pessoal aí de casa que está nos assistindo, primeiramente, realmente, é agradecer a você que nos acompanha, né, que está aqui conosco aí há quase 2 horas de live, né, Gabriel? Que beleza, quase 2 horas aí de live. Isso aí, agradecer a todos vocês e reforçar essa questão mesmo do trabalho de formiguinha. Se cada um fizer a sua parte, buscar o seu conhecimento, buscar dar o melhor de si para os alunos e para a sociedade de um modo geral, a gente só tende a crescer, né? A nossa sociedade tende a ser cada vez mais inclusiva. Empatia. Empatia. Esse aqui, ó, é o sinal de empatia. É a troca. Lá e cá. Lá e cá. Essa empatia, sabe? Esse sentir o outro, esse se colocar no lugar do outro. É isso que move o mundo inclusivo. Um mundo onde as pessoas convivem, né? Bem umas com as outras. Então, assim, esse sentimento de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Né? Para buscar ali a sua formação, aprimorar a sua prática, o seu melhor convívio na sociedade, de modo geral. Então, assim, uma palavra. Puder colocar aí uma palavra em um sinal no nosso momento aqui, empatia. Perfeito. Que lindo, tá vendo? Que maravilha, gente. É o que eu falo, cada podcast é uma emoção diferente, né, que a gente vive. E a gente percebe que a gente está no caminho certo. Isso que importa. Isso aí. Os frutos não somos nós que iremos colher, ou se iremos, um dia é Deus que irá nos honrar, né, com esses frutos. Mas o importante são esses passos. É o preparo do terreno, é semear, é você depois regar, você cuidar para não vir ninguém estragar. Né? Porque quando a plantinha vai começando a crescer, o que acontece? Vem alguém querendo... Não, então a gente tem que proteger, né? Tem hora que a gente tem que policiar mesmo. Mas é esse. Essa é a finalidade. E é uma palavra que a gente sempre fala aqui, Casey, empatia. Entendeu? Empatia, de entender que o outro é o outro, de que o outro é um universo, você é um, ele é outro, que cada um vive esse universo e que a gente precisa respeitar. Sim. Precisa conhecer, né? Mas precisamos nos respeitar, né? Porque é você aprendendo, né? A Dani está aqui falando aqui o tempo todo. Poxa, eu quero aprender. Entrou uma amiga minha aqui que o tempo todo que a gente está conversando, eu estou lembrando nela. Que a gente estudou junto, que ela faz o uso do aparelho auditivo, ela tem essa falta, essa perda, né, auditiva. E a gente estava falando aqui, eu lembrava o tempo todo dela. E ela entrou aqui na conversa, sabe? Eu achei... foi assim... uma resposta, né? Tipo que, ó, tá vendo? As pessoas estão colhendo esses frutos, né? E isso gera para mim uma emoção muito grande. Cada podcast é uma emoção, um sentimento de gratidão, né? E fica aqui esse recado. Eu iria perguntar para você como que era em Libras o sinal da inclusão, né? Que você mostrou pra gente que é assim, isso. Né? E eu queria fazer junto com você agora a tradução não, né? A interpretação, não sei como que eu vou falar, os sinais da nós somos a inclusão. Você me ensinaria para a gente fazer junto? Sim. A gente levanta aqui rapidinho e a gente faz esse sinal como nós somos a inclusão. A inclusão nasce em mim, nasce em você, que está aqui comentando, compartilhando, que já mandou para 300 mil pessoas aí, que eu sei que você mandou, tá? Você também que está no Instagram aí, com toda a paciência, vendo esse podcast com o celular aí todo torto, né? Porque você tem que virar para poder acompanhar, para a telinha ficar direito. Né? Então é isso. Essa é a empatia, isso é ser inclusão. Nós somos a inclusão, tá? Fica aqui então a nossa despedida. Mais uma vez, a gratidão aqui a todos os nossos patrocinadores, Oliveira Autopeça, vamos falar aqui um por um, porque eu gosto de falar. Madeirão Móveis e Madeiras, obrigado por tudo, Madeirão Móveis e Madeiras, Marcelo, Zé Antônio, Zé Vitor, Gabriel.
A minha amiga Letícia Luanda, da LL, corretora e despachante. Uma pessoa profissional ótima. Silei Material de Construção também. Tudo para seu material, tudo para sua construção. Tem lá no Silei. Restaurante Água na Boca. Meus amigos Maicon. Todo mundo lá do Água na Boca. Mini Shop Sassarico Porto, que é onde é o nosso estúdio aqui, que tem muitas lojas. Venha prestigiar o Mini Shop Sassarico Porto. Sassarico Limpa Fossa, meu amigo Diego. Tem os telefones aqui, contrate-os. Minha querida amiga, Pimenta Topcel, a Cris Pimenta, da loja aqui Pimenta Topcel, no Shopping Sassarico. Meu amigo Careca da lanchonete A Cor do Açaí, que trouxe o lanche aqui pra gente, que tá chegando, tá? Eduardo Canelas, meu querido amigo Eduardo Canelas Imóveis, está precisando aí de uma casa, comprar, alugar, vender, procura Eduardo lá, perto do Popeye, do lado do Água na Boca. Soluções Elétricas JJ, meu amigo Josias. Um abraço, Josias. Connect Internet. Um abração para Connect Internet. E é isso aí. Tá faltando uns patrocinadores aqui, cara. Mas é porque deu aquela bugada. Tá faltando o CMD, o Carlinhos. Eu tô sentindo falta aqui de mais alguém. Não lembro agora, mas vou lembrar. Não sei. Enfim, estão todos no nosso coração, tá? Mais uma vez, muito obrigado, gente. Até segunda-feira que vem. E agora eu e a Casey vamos finalizar aqui fazendo Nós Somos a Inclusão. Quer vir também, Ana? Não, tô aqui. Não, cuidado, tem que te ligar tudo. Me ensina primeiro. Vamos lá, passo a passo. Vamos lá. Então, aqui, nós somos a inclusão. Nós somos, esse aqui é o sinal de nós, né? Nós, aqui é eu, você, todo mundo aqui, nós. Esse aqui é o sinal de inclusão. Tá. Então, nós, a inclusão. Aí você falou assim que ela dentro da vida, né? Que é a inclusão da vida. Isso. Então, esse aqui é o sinal de vida. Então, como que a gente vai fazer aqui que a gente vai colocar aqui o nós, essa inclusão aqui, a gente vai pegar esse sinal e vai colocar aqui, ó. Então, se a gente pega, ó, a gente vai, faz aqui, ó, e a mão já vem aqui, ó. E a mão já vem pra cá. Isso aqui, ó. Dentro da vida aqui, do coração. Vê se eu tô fazendo certo. Ó, nós, inclusão, aqui, ó. Dentro do coração, aqui, na vida. Entendi. Tá certo, filho? Aqui certo? Certo. Então vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, a gente vai aqui. Vamos fazer pro geral ali, que aí parece todo mundo. Tá no geral? Ah, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Meu microfone, Gabriel. Ah, desculpa, meu Deus do céu, calma aí. Não, o meu já tá baixinho. Vamos lá. Isso. Nós somos a inclusão. Valeu, gente. Até segunda-feira que vem. Se Deus quiser, beijo, beijo. Amo vocês, extraordinários e extraordinárias. Segue lá, que é esse Libração no YouTube e Libracal lá no Instagram, _ @Libracal e _. Tá bom? Beijo, tamo junto! Obrigada! Uhul!